retomar o que a gente começou na aula anterior, né? A gente estava discutindo aí algumas questões das listas de exercícios que foram enviadas, né, para vocês. Então, o que que eu fiz? Eu pedi, né, para se alguém quisesse, né, dar uma olhada lá, enfim, para trazer alguma questão que você quisesse que a gente discutisse aqui. Então, se tiver alguma questão que você queira que a gente converse, você manda aí no chat. Mas, a princípio, eu vou corrigir algumas aqui que eu selecionei com base no maior índice de erros nas questões em algumas listas. Então, eu peguei as 5 listas, na verdade, as 4, né, porque a gente corrigiu praticamente toda a primeira lista. Então, eu peguei essas 4 listas e eu selecionei algumas questões para a gente conversar sobre elas. Então, vou já projetar a primeira aqui para a gente já começar a conversar diretamente sobre elas. Então, essa é a lista 2, a lista de citologia. E a primeira questão que a gente vai conversar dessa lista é a questão 5, essa questão aqui. É uma questão que, aparentemente, ela é bem simplesinha, mas a gente precisa, né, ter um raciocínio aí, com calma, para que você não se perca nesse contexto, tá? Então, lembra sempre, igual a gente falou na aula anterior, é importante você ler com calma. A gente viu na aula anterior, inclusive, que tem questões de vestibular que a resposta está no próprio enunciado. E a gente marcou juntos aqui. Vocês viram que, às vezes, se você ler com atenção, você encontra a resposta já no enunciado da questão. Então, é muito importante você ler sempre com muita atenção cada enunciado e marcando aí, de preferência, né, o que tem de importante nesse enunciado para que você consiga responder a questão. Então, vamos lá. Questão 5 fala assim, ó. Se uma célula hipotética permeável ao solvente e impermeável ao soluto. Então, primeira informação importante, ela é permeável ao solvente, então ela se dissolve, né, no solvente, ela é impermeável ao soluto. E ela fala assim, ó, e apresenta 2% de soluto em seu interior. Então, vamos lá, vamos começar montando já um sisteminha aqui para a gente entender isso melhor. Então, vamos separar aqui, a gente vai fazer um traço aqui, a gente vai colocar aqui, ó, o meio intracelular e aqui o meio extracelular, tá? Meio intracelular, meio extracelular. Primeira informação importante. Beleza. Diante dessa primeira informação importante aqui, a gente vai colocar já a concentração dessa célula. Então, a gente está falando aqui da célula, meio intracelular está desse lado aqui para a gente, né, do nosso lado esquerdo. E daí, nesse lado esquerdo, a gente tem aqui, então, a porcentagem que ele fala ali, ó, ele apresenta 2% de soluto no seu meio intracelular, tá? No seu interior, então no meio intracelular. Então aqui a gente tem 2% de soluto. Se a gente tem 2% de soluto, essa é a concentração que a gente tem daquele ambiente. Daí ele fala assim, ó, for colocada, então pegar essa célula e colocar no meio, né, numa solução, então é um meio extracelular, contendo 6% do mesmo soluto. Então, agora aqui a gente tem 6% do mesmo soluto. Ok. Então, nós temos meio intra e meio extracelular, um com 2% e um com 6%. Ok. Vamos já pensar aqui na questão já ficou na cara para a gente que essa é uma questão que está envolvendo aqui o transporte. Lembra do transporte? Então, a gente tem transporte ativo, transporte passivo, está falando disso. Então, já está na nossa cara aqui que é isso. Então, ela começa a fazer, né, colocar as alternativas ali. Vai perder água, vai ganhar água. Opa, então o objetivo é saber se vai ganhar, se vai perder, o que ela vai fazer com a água. Ok. Lembra que uma célula que está, né, tem muita concentração de soluto fora dela e pouca dentro dela, ela pode fazer várias coisas, né? Mas aqui, no contexto que a gente está, né, trabalhando, já tem que trazer para a gente uma noção de um processo, né, que a gente chama de osmose. Para a gente já tem que trazer esse processo. Mas, de qualquer forma, fala assim, tá, mas se eu não conseguisse lembrar que era osmose, o que eu vou fazer? Vamos tentar, então, entender cada uma das alternativas. Então, a primeira alternativa já fala assim para a gente, ó, perderá água e ficará túrgida. O que é túrgida? Túrgido em biologia é o oposto de murcho. Então, ela é cheia, né? Está bastante cheia de água ou de líquido, né? Então, como que ela vai perder água e ficar túrgida? Não tem como. Então, essa alternativa, ela por si só já está contraditória, porque uma célula que perde água não fica túrgida, ela fica murcha, é diferente. Daí ele fala aqui, ó,
ganhará água e ficará murcha. Você percebe que é o oposto da primeira alternativa? Também não tem como uma célula ganhar água e ficar murcha ao mesmo tempo. Se ela ganha água, ela vai ficar túrgida e não ficar murcha, tá? Daí vem a terceira alternativa, perder água e ficar murcha. Ok, a princípio, essa alternativa está correta? Não sei 100%, a gente vai chegar na conclusão agora. Por quê? Olha só, a gente está no meio intracelular, então lembra que a concentração do soluto aqui está mais baixa do que aqui. Então eu estou falando, né, se a gente estivesse levando em consideração meio intra e meio extra, eu estou falando que o meio intracelular, ele está hipotônico, então ele é hipotônico, aqui está hipertônico, tá? E lembra que ele precisa ficar isotônico. Então, para isso, o que a célula vai fazer? A célula vai perder a água, vai jogar a água para fora, tá? Então, ela vai jogar a água para fora, para quê? Para que essa água neutralize esse tanto de soluto que está aqui. E dilua, para que desses 6% ele chegue no 2%. Esse é o objetivo. Então, ela vai perder água. Se ela perde água, uma célula que estava aqui, ó, cheia de água, ela perdeu água, ela vai murchar, com certeza, ela vai ficar bem menor. Tá? Então, a gente já concluiu aqui que é a alternativa C. Mas vamos só dar uma olhada aqui na D e na E para ver o que a gente poderia já, né, matar ali de erro. Ganhará água e sofrerá com plasmólise, né? Ou que é a mesma coisa, esse termo ali de plasmóptise, é a mesma coisa de plasmólise, ou seja, ela vai sofrer, vai se lisar, vai se destruir por conta dessa condição. Então, não tem como também essa célula chegar a esse ponto. Na osmose, ela está perdendo água, ela não está ganhando água nesse caso aqui. Então, ela não tem como ela perder água e, né, entrar nesse processo, porque para entrar nesse processo, ela precisa estar muito túrgida. E também não tem como ela ganhar água aqui nessa situação especificamente, porque ela está numa concentração menor do que o meio extracelular. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa C. Então, a gente já matou aí a charada dessa questão, que aparentemente é uma questão simples, mas precisa sempre pensar aí direitinho, então, para não se perder no enunciado, tá? Então, vamos lá, deixa eu só ver qual que eu selecionei aqui, onde eu sou adepto desse negócio do papel, não sou muito desse negócio de tecnologia, então eu estou com um papel aqui do lado com as questões que eu marquei, eu acho que vai estar nesse outro lado aqui agora, aqui. Então, agora nós vamos ver essa questão 8 aqui, ó. Vestibular, especialmente FUVEST, gosta de questão com membrana plasmática, viu? Gosta muito de questão membrana plasmática. Isso daqui, por que eu peguei essa questão? Essa questão é uma questão do Enem, e ela foi, na verdade, uma questão muito similar, teve 2 anos anteriores, né, a essa questão do Enem, teve uma questão muito similar na FUVEST. E é uma questão que envolve biologia e envolve química. Por isso que eu escolhi essa questão para colocar aqui. Porque como envolve, né, biologia, envolve química, a gente tem aqui já uma interdisciplinaridade, isso é importante. Então, a questão começa falando assim, ó, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas, componentes dessa estrutura. Beleza. Olha só, eu poderia ler o enunciado aqui e tal, e depois ir direto para a pergunta. Só que lembra que a gente comentou na semana passada? Eu vou só fazer um teste. Eu vou lá para a pergunta para ver se, será que só com a pergunta, sem esse trecho do enunciado, eu consigo responder? E, gente, questão do Enem, a maioria você consegue. Então, vamos lá, vamos direto na pergunta. Quais das bicamadas lipídicas apresentam maior, né, possui maior fluidez? Me responde, né, rapidamente. Você precisa disso daqui para responder essa questão? Não. Por quê? Ele está te dando as imagens aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 imagens. Ele quer que analise essas 5 imagens e, com base nessa análise, você diga qual tem mais fluidez, ou seja, qual é mais fluida. Então, ela é menos compacta, ela tem mais movimento, ela é mais maleável. Então, eu nem preciso desse enunciado todo aqui, ó, para eu responder essa questão. Beleza, então vamos lá. Se você quiser ler, ok, mas não vai ser útil para você nessa questão. Então, aqui está só representando, né, o fosfolipídio, como que é a caracterização, né, estrutural dele, enfim, que também não é importante para a gente. O que é importante para a gente? É importante a gente se atentar para o seguinte. Quanto mais ligações químicas eu tiver entre um lado da bicamada lipídica e o outro lado, mais rígida a membrana vai ser. Então, olha só, olha isso daqui, ó.
duas ligações, mais duas ligações, mais duas ligações, mais duas ligações, mais duas ligações. Todas elas têm contato com as ligações embaixo. Você percebe isso? Então, aqui tem duas perninhas, vai ligar com essas duas perninhas. Tem duas perninhas, vai ligar com duas perninhas. Essa membrana não é nem um pouco fluida. Ela é super rígida. Porque para você desfazer essas ligações é muito mais difícil. Agora, olha só. Olha essa segunda membrana. Olha essa perninha aqui, ó, da bicamada, né, fosfolipídica aqui, ó. Essa perninha e essa perninha de baixo. Você percebe que nenhuma das perninhas basicamente se encontra diretamente. Ela é um intercalado com essas relações químicas que ela tem. Ela está intercalando, ela não tem conexão direta, essa ligação mais forte, essas pontes químicas muito sólidas. Então, para mim, essa daqui já é mais, né, bem mais fluida do que essa primeira. Olha a terceira. A terceira também, ó, tem uma ligação direta aqui, outra ligação direta aqui, depois tem a intercalada. Uma ligação direta aqui, outra direta aqui, depois uma intercalada. Ela vai ser semifluida, digamos assim. Agora, a quarta e a quinta, essa quarta é a representação dessa aqui, só com, né, os braços das cadeias maiores, que não interferem em nada nessa questão da fluidez. Na verdade, a única coisa que interfere é que se ela tiver que ser, ela vai ser um pouco mais rígida ainda, porque, né, ela vai ter uma camada ali maior de contato, né, entre uma estrutura e outra. E a mesma coisa com essa daqui. Ela é uma representação dessa 3. Ou seja, se eu já concluí que essa não é, ela é semifluida, essa não é nada fluida. Então, para mim, o que restou como a membrana mais fluida aqui seria a membrana de número 2. Então, a membrana de número 2 está na letra B. Então, a gente já conclui aqui que a alternativa correta é a alternativa B. Tem alguma pergunta aí, Pro? Não? Então, vamos embora. Vamos seguir aqui. Eu vou falar já direto dessa questão 9 aqui também, que eu gostei dela. Essa questão 9 também não é uma questão difícil, mas eu gostei dela por alguns aspectos. Eu já vou comentar com vocês o porquê. Então, ela começa assim, ó, alguns sais minerais se deslocam a favor do gradiente de concentração. Essa informação é importante. O que significa a favor do gradiente de concentração? Ela está indo do mais concentrado para o menos concentrado ou do menos concentrado para o mais concentrado? Essa é a primeira questão. Depois ela fala assim, ó, do solo para o interior das células da raiz de uma planta, por meio de... E daí ele fala assim, isso promove um aumento da concentração intracelular, favorecendo a entrada de água na célula. Por meio do quê? De qual processo? Então, ele quer que a gente descreva aqui o que está acontecendo, né, qual é o processo e o que ele vai gerar. Então, só para você, né, entender, nós estamos falando de 2 processos de transporte aqui. Porque olha que ele fala primeiro, os sais minerais se deslocando a favor do gradiente de concentração. Ou seja, eu tenho sais minerais aqui que eles estão saindo de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Daí ele fala, então esse é o primeiro tipo de transporte. Tá? Então esse é o transporte número 1. Depois ele fala que isso promove o aumento da concentração intracelular. Isso é óbvio. Se está entrando muito sal mineral, se está entrando sais dentro da célula, a concentração de sais minerais ali dentro vai ficar maior. Então ele fala, isso promove o aumento da concentração intracelular, favorecendo a entrada da água nas células da raiz. Então, por que favorece a entrada da água? Porque lembra que quando a gente tem um local mais concentrado, um local menos concentrado, a célula vai perder ou vai ganhar água para equilibrar isso. Então, agora, nesse segundo processo, eu estou falando, então, do transporte de água e não, né, no caso aqui do soluto. Então, eu estou transportando solvente, não estou transportando soluto, e eu estou transportando da região menos concentrada para a região mais concentrada, porque ele está falando que a água vai entrar na célula, então a célula está bem mais concentrada. Então, qual é o tipo de transporte que vai, né, a favor do gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado, e o que é transportado é o soluto? Isso daqui eu estou falando de difusão simples. Como que eu sei que é difusão simples e não a facilitada? Porque ele não falou de nenhuma proteína que auxilia, que ele não falou de uma proteína carregadora que vai levar essa substância. Então, foi um transporte direto pela membrana. Então, eu sei que é difusão simples e não facilitada. Tá? Então, essa é a diferença. Agora, qual é o tipo de transporte onde é transportado o solvente não soluto? Só tem um transporte que é transportado solvente não soluto. Osmose. Então, eu tenho aqui uma difusão
simples e depois eu tenho osmose. Então, se a gente buscar aí nas alternativas, eu tenho a alternativa B, que fala exatamente essa ordem, difusão simples e depois osmose, tá? Então, a gente tem aí essa alternativa, a alternativa B, para preencher as lacunas ali. Então, olha só, esse tipo de questão é interessante para eles, por quê? Porque eles te obrigam a saber não só um dos métodos de transporte, mas de outros métodos. Isso é importante para eles. Inclusive, a questão 10, que é a outra questão que eu selecionei aqui para a gente discutir, deixa eu só achar aqui onde é que está aqui. A questão 10, está aqui embaixo. A questão 10 tem uma outra visão aqui para a gente, bem interessante, porque vai fazer uma junção de conteúdos de biologia, e não de tipo, né, conteúdos interdisciplinares, mas dentro da própria biologia. E é uma questão que eu gostei pra caramba, e é da PUC. PUC é uma das grandes aí, universidades que a gente tem, né, privadas no Brasil. E daí ela fala assim, ó, o quadro está bem apagadinho ali, mas vai dar para a gente entender. Deixa eu ver se eu dou um pouquinho maior. Aí. Ela fala assim, ó, 2 novas drogas foram desenvolvidas para combater micro-organismos parasitas. A primeira droga, que é a droga A, tem o potencial de inibir a formação do citoesqueleto. Então, vamos já marcar isso aqui. Tá? Então, ó, eu tenho aqui, tá? Eu tenho a droga A, e essa droga A, ela inibe, tá? Inibe a formação do citoesqueleto. Informação importante para a gente. A droga B tem a capacidade de inibir a síntese de proteínas. Tá? Beleza. Então, marquei as informações importantes. Agora, vamos aqui para o quadro. Daí ele fala assim, ó, ele tem um micro-organismo X aqui e um micro-organismo Y. Tá? São 2. Aqui na primeira coluna ele tem a droga A e depois ele tem a droga B. No micro-organismo X, a droga A inibe, ou seja, ela funciona. Então, ela, né, desse micro-organismo X aqui, tem essa função, ou seja, esse micro-organismo ele tem citoesqueleto. Essa é uma informação importante. Por quê? Porque se ele inibe, né, o potencial da formação, significa que esse indivíduo tem o citoesqueleto, só que daí se ele usar a droga vai, né, atrapalhar a formação do citoesqueleto. Olha o indivíduo Y. O indivíduo ou micro-organismo Y não atua, então essa droga não atua sobre esse micro-organismo. Por que ele falou que ela não atua? Se ela não atua, é porque esse indivíduo não tem citoesqueleto. Então, primeira informação, esse daqui tem o citoesqueleto, esse aqui não tem o citoesqueleto. Tá? Agora vamos para a droga B. A droga B, ele inibe a síntese proteica tanto no indivíduo X quanto no Y. Se ele inibe tanto no X quanto no Y, eu sei que ambos têm ribossomos, porque ribossomos são os responsáveis por fazer síntese proteica. Beleza. Então, agora vamos olhar as linhas. O micro-organismo X, ele tem citoesqueleto e tem ribossomos. O indivíduo Y, ele não tem citoesqueleto, mas tem ribossomos. Quem que não tem citoesqueleto? Quem não tem essas estruturas tão complexas na célula? A célula procarionte. Então, eu concluo que esse daqui é o indivíduo procarionte e quem tem citoesqueleto mais ribossomos é o indivíduo eucarionte. Então, você percebe que, na verdade, essa questão está mais associada com o tipo celular do que com o próprio micro-organismo. Então, ele não está querendo que eu descubra se ele é um protozoário, se ele é uma bactéria, se ele é um fungo, não. Ele quer que eu entenda o processo. Então, beleza. Agora fica fácil. Agora eu vou lá buscar nas minhas alternativas qual é a minha alternativa correta. Então, eu tenho ali, ó, o organismo Y é um eucarioto. O Y não é eucarioto, ele é procarioto. A gente já chegou à conclusão aqui, então ele não é eucarioto. O indivíduo X é procarioto, o X é eucarioto, então está errado aqui. Ambos os organismos têm citoesqueleto, também está errado, porque o X não tem, então não são os dois que têm. O micro-organismo X é eucarioto. Ok, ele é eucarioto. Então, essa aqui aparentemente é a nossa alternativa correta, vamos só confirmar qual é a alternativa aí. Somente o organismo X possui ribossomos. Não, se os dois fazem síntese proteica, os dois, né, têm ribossomos, porque eles precisam sintetizar a proteína. Então, não é só o organismo X. Então, a gente conclui, então, que a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Alternativa D. Então, dessa lista, não sei se alguém está acompanhando pela lista aí, mas dessa lista tem alguém que gostaria que a gente fizesse outro exercício aí?
Se não tiver, eu vou passar para uma outra lista. Daí a gente, né, segue aqui. Se tiver alguma questão, só manda aí o número da questão que você quer que a gente faça, que a gente responde juntos aqui. Já que estamos aqui, deixa eu só mostrar essa daqui, mas porque por um motivo. O vestibular gosta muito desse tipo de questão aqui também, ó. Sabe, questão que são alguns tipos de questão. Tem um aqui, Pro. Pode falar. A da 12. 12? Quer dizer, a 12. Deixa eu ver aqui. Essa é a questão 12 que a gente vai ver agora aqui. Então, vamos já responder ela aqui, daí já responde suas perguntas aí. Beleza, então olha só. O vestibular gosta muito de questão que envolve muitos conhecimentos. Então, por exemplo, para responder essa questão, você precisava saber a função de todas as organelas, e não só do lisossomo, por exemplo. Você precisava saber de todos. Segunda coisa que vestibular gosta muito. Vestibular gosta de questões onde eles colocam, por exemplo, aquele negócio de 1, 2, 3 e 4, e você tem que marcar qual está correto e qual está errado. Adora. Porque também envolve muito conhecimento. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, na coluna da esquerda encontra-se nomes de organelas celulares, na direita, importantes processos fisiológicos. Marque a sequência que representa, né, a correlação correta entre as duas colunas. Tá? Então, é para a gente marcar aqui, né, faz a relação correta entre as duas colunas. Então, vamos lá. Ribossomos. Gente, aqui é a coisa mais fácil, né? Ribossomo está associado à síntese proteica. Isso você não pode esquecer nunca na sua vida. Então, ribossomo faz síntese de proteínas. Então, tá aqui, ó, 1C. Então, já vamos lá para as alternativas, ó. Se é 1C, eu já elimino essa última, já elimino essa daqui, já elimino essa aqui. Só sobraram duas pra gente. Você percebe que com uma informação que você sabe, você já matou 3 alternativas, tá? Então, agora vamos lá. Vamos ver a questão 2. Retículo endoplasmático. Daí você fala assim, meu, e agora? Eu não sei o que retículo endoplasmático faz. Mas você sabe o que a mitocôndria faz. Daí você sabe que a mitocôndria é responsável por produzir energia. Se ela é responsável por produzir energia, você sabe que ela faz síntese, né, de ATP. Daí você vai lá e liga o 3 ao A. Você fala, ixi, lascou, porque agora as duas alternativas têm o 3A ali. Então vamos ver o que eu vou saber mais. Tá, então o que ele vai diferir? Você percebe que o que ele diferiu aqui foi entre o 2 e o 5, porque o 4, ele concorda que está no D. Então, lisossomo, a gente já sabe também que é digestão intercelular, então ok. Então, agora sobraram 2 informações. O aparelho de Golgi, retículo endoplasmático. 2 funções, formação dos grãos de secreção e neutralização das substâncias tóxicas. Formação de grãos de secreção, o que significa isso? Isso daqui nada mais é do que aquela via biosintética de secreção. Ou seja, o processo pelo qual a célula pega uma proteína que foi produzida, identifica que proteína é, endereça, fala, isso aqui é insulina, ela vai agir lá no sangue, então manda para o sangue, e dela envia. Quem faz esse processo todo? Quem faz esse processo todo é o aparelho de Golgi. Ele que é o correio da nossa célula. Então, o aparelho de Golgi que faz essa correlação. Então, a gente já sabe que o 5 é o B, então só restou para a gente aqui o 2 na letra E. Então, nós temos aqui 2E, risca essa, nós ficamos apenas com a alternativa C. Beleza? Então, é essa a questão 12. Mais alguma questão aí? Se não tiver, a gente vai mudar de lista aqui. Deixa eu já pegar a próxima. A próxima lista tem uns exercícios muito legais, porque eu sou meio suspeita para falar, né? Mas é que eu gosto pra caramba de síntese proteica, dessas coisas. E a próxima lista é justamente sobre isso. Deixa eu só identificar qual delas que é aqui. Essa é mitose e meiose. Vamos ver se é essa aqui. Vamos ver qual que é essa. Não, vai ser embriologia. Acho que vai ser essa última aqui. Opa, essa aqui. Nossa, essa lista é legal. Então, vamos lá. Vamos para núcleo. Núcleo, eu também selecionei aqui algumas questões para a gente ver, porque tem umas questões bem interessantes aqui. E a primeira vai ser essa questão 3 aqui, ó. Questão 3. A questão 3, ela traz aqui para você um código genético, né? A tabela do código genético. E daí ela pede para você fazer o seguinte, ela fala assim, ó, quais os aminoácidos correspondentes aos códons abaixo? Então, ela te passa uma sequência aqui
Então, ela te passa uma sequência de códons e daí ela quer que você identifique qual aminoácido é formado a partir desse códon, tá? Então, esse é o seu objetivo. Então, vamos lá. Esse daqui não vai direto para as alternativas, não, porque a gente precisa saber o que cada um forma aqui. Então, olha só, a gente vai aqui começar com GUA. Então, ó, lembra aqui, ó, que a gente tem a primeira base está aqui, a segunda base está aqui, a terceira está aqui, tá? Então, vamos lá. G, então G está aqui, ó. U, ó, então eu vou andar aqui, né? Vou andar nessa direção. G, U, achei o U já aqui. Agora o A, essa daqui, ó. Tá? Então, esse aqui é a minha primeira sequência de bases ali, vai dar a valina. Eu sei que tá bem apagado aí, né, para vocês, lá no CPB aparece melhor a qualidade. Mas aqui eu sei que vai surgir a valina. Agora você vai para a segunda. A, G, U. Então, ó, o A tá aqui. Eu vou andar nessa direção aqui até achar o G, ó. Então, aqui passei pelo U, passei pelo C, passei pelo A. Se você não tá conseguindo acompanhar, olha lá em cima, tá? Então, ó, passei pelo U, tá aqui. Passei pelo C, passei pelo A, cheguei no G. Eu quero o AGU. Então, o meu AGU é esse daqui, ó. Tá? Então, esse aqui é a minha segunda sequência de bases. Então, a gente vai ter que identificar uma por uma, tá? Então, a gente vai identificando uma por uma. Essa daqui é a serina. Então, vamos já olhar as alternativas aqui, ó. Valina, serina. Então, ó, valina, serina. Essa aqui já está invertida, então essa aqui já não é. Essa aqui também já não é. Beleza, nós ficamos aqui entre a A e a D. Tá? Então, ficamos entre essas duas alternativas, A ou D. Agora, você percebe que elas já diferem bem aqui, ó. A terceira é trinca, glicina e leucina. Ou seja, se eu descobrir qual vai codificar essa daqui, eu preciso continuar o restante? Não. Então, é importante você saber, e é uma coisa que eu comento muito com os meus alunos, eu falo assim, gente, você precisa saber fazer prova de vestibular. Às vezes você tem muito conhecimento, mas você precisa saber fazer a prova. Porque, por exemplo, se eu chego aqui e vou identificar tudo isso daqui, eu já perdi um tempo para identificar tudo isso, sendo que não é necessário. Então, se é uma questão de sequência, começou, fiz as duas primeiras, já vou ali em risco que não é importante para mim. Agora eu vou para a terceira. Agora, se tivesse, por exemplo, até a penúltima aqui tudo igual, e só diferisse a última, ok, eu vou ter que fazer mesmo. Agora, se eu já cheguei aqui na minha terceira sequência, no meu terceiro aminoácido, eu já tenho uma diferença, porque aqui fala que é glicina, aqui fala que é leucina, eu descobrindo esse, eu não preciso fazer o restante. Tá? Então, vamos lá, eu ver lá. CUG. Então, tá aqui, ó. C. Então, eu vou andar aqui no C até o G, até o U, né? É CU. Então, CU. E daí agora eu vou procurar o G, que é essa daqui, ó. É a última base. Então, essa aqui é a terceira. Então, é uma leucina. Leucina. Ou seja, não é uma glicina. Então, aqui já está errado. Eu já saberia que é a alternativa. Se você fizer aí, você vai ver que o restante vai dar certinho, ó. GGA. Eu tenho aqui, ó, G, G, A. Tá? Tá aqui, ó, glicina. Então, você vai ver que vai bater certinho. Vamos lá para a última, só para a gente confirmar, ó. GCC. Então, tem aqui, ó, G, C, C. Essa aqui, ó, alanina. Então, como é GCC, eu já achei a alanina, então a alanina é minha última. Então, bateu, tá tudo certinho. Então, você já poderia marcar, já fazendo só esses três primeiros, você já poderia marcar, sem medo de A, a alternativa D. Então, você viu como você não precisa perder tempo fazendo isso? É importante você saber fazer prova de vestibular, porque se você deve falar, nossa, professora, mas o que eu ia gastar aí? 3, 4 minutos? Gente, 3, 4 minutos faz total diferença. Porque 3, 4 minutos é o tempo necessário para você responder uma questão de nível fácil. Uma questão que você leu a primeira vez e já sabe a resposta, você vai responder em menos de 3, 4 minutos, entende? Então, você ganha tempo se você fizer isso, tá? Já que a gente está falando desse negócio de base nitrogenada, não sei o quê, tem uma outra questão aqui que eu achei bem legal também. A questão de número 6. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui a questão 6. Essa página aqui. Essa daqui. Então, vamos lá. Ó, esse tipo de questão que eu falei para vocês também, que vestibular gosta, ó. Pegar esse tipo de questão aqui, ó, colocou um esquema, colocou 5 afirmações, e daí fala assim, ó, vai lá, lê as 5 afirmações e vê qual que tá errado.
Gente, vestibular adora isso aqui. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui também, já que a gente já abriu aqui. Peraí. Vamos dar um zoom maior, depois a gente vai abaixando aqui. Então, vamos só já dar uma destrinchada nessa primeira imagem aqui. Esqueci de fixar a imagem só um pouquinho. Então, ele tem aqui uma pergunta aqui. Pode mandar, Pro. Mas, prof, na quadra 3, se a resposta que encontramos na terceira parte, se o resto estivesse errado, qual alternativa colocar? Então, mas se o resto estivesse errado, não teria nenhuma alternativa correta. Daí você iria recorrer contra a faculdade para reprovar que você estava certo. Porque, assim, se você chegou na terceira e você viu que deu certo ali, não tem nenhuma alternativa para cima, e você pegou e marcou, e eles falam assim para você, não, isso aqui está errado. Você tinha como provar que você estava certo e eles errados. Então, porque daí você não teria nenhuma alternativa correta. Se não tiver o restante ali para preencher, não estiver correto, não teria nenhuma alternativa correta na questão, e daí seria um erro da faculdade. E assim, eu já vi muito, inclusive já aconteceu isso comigo, quando eu prestei vestibular, eu recorri de uma questão que eu tinha acertado e eles colocaram como se tivesse errado, e eu recorri e eu ganhei, a questão foi anulada. Então, por que você acha que às vezes aparece lá, por exemplo, no gabarito do Enem aparece questão anulada? Questão anulada é porque algum aluno recorreu de algum erro, ou então o próprio Enem já descobriu o erro e daí já voltou atrás. Então, nesse caso, não teria nenhuma questão correta se não tivesse aquela sequência correta ali, tá? Então, daí não teria nenhuma alternativa correta, você poderia recorrer contra a faculdade, porque você estaria certo e a faculdade errada, tá? Então, ele mostra aqui, ó, questão 5. O esquema a seguir representa o dogma central da biologia molecular, incluindo o fluxo de informação do código genético. Então, vamos lá. O que ele está mostrando aqui, ó? Ele está fazendo a setinha aqui do DNA para ele mesmo, está no número 1. Então, o que o número 1 é? O número 1 nada mais é do que a replicação ou a autoduplicação do DNA, tá? Então, o número 1 é isso. Daí, ó, ele vai fazer aqui, ó, do DNA para o RNA. Tá vendo que o número 2 está apontando isso, ó, do DNA para o RNA. No caso aqui é o RNA mensageiro, tá? Então, é RNA mensageiro. Então, esse processo número 2 é a transcrição. Lembra que ele vai transcrever, né, do RNA mensageiro, do DNA, desculpa, para o RNA mensageiro. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo, que ficou meio ruim ali. Então, o processo 2 é a transcrição. Beleza. O terceiro processo está aqui embaixo, ó. Processo 3. Ele vai do RNA para a proteína. Isso daqui é tradução. Tá? Beleza. Então, a gente já sabe o que é cada processo. Agora vamos lá para baixo para ver o que ele fala aqui nas questões. Então, ele vai falar assim, ó, o primeiro, o processo 1 ocorre na subfase S e é denominado replicação semiconservativa. Nesse processo, a incorporação de um novo nucleotídeo à cadeia de DNA requer energia que é fornecida pelo próprio nucleotídeo, através da quebra das ligações entre os fosfatos. Caraca, Pro, esse negócio aí você pegou pesado, né? Como é que eu vou saber se isso aí tudo tá certo? Então, vamos lá. Processo 1 acontece na fase S. Processo 1 é a autoduplicação do DNA, certo? Então, beleza, até aqui tudo bem, porque é a síntese de DNA, em outras palavras. E na fase S, lá da divisão celular, lembra da intérfase? Na fase S, realmente, o que acontece é a duplicação do DNA. Então, até aqui está ok. Essa replicação é semiconservativa. Também está ok. Lembra que ele mantém metade da fita e faz uma cópia da segunda metade. Então, uma parte da fita fica igual e a outra é diferente. Então, ela é semiconservativa. Nesse processo, a incorporação de um novo nucleotídeo à cadeia de DNA requer energia. Sim, requer energia. Que energia? ATP. E da onde surge o ATP? Justamente da quebra das ligações entre os fosfatos. Lembra que quebra de ligação química gera energia. Isso é uma lei básica da química. Quebra de ligação química gera energia. Então, isso é super importante. Então, ok, está correto. Ops, deixa eu de novo. Eu esqueci de fixar esse negócio de novo. Tá. Então, está correto. Então, vamos lá para 2. Em 2, está representada a transcrição, processo. Então, 2 é o processo do DNA
né? Tá vindo aqui, ó, do DNA para o RNA mensageiro. Então, a gente até escreveu ali a transcrição. Então, até aqui tudo bem. Transcrição, processo de formação de uma molécula de RNA a partir de uma molécula molde de DNA. Nesse processo, as fitas de DNA se separam e uma serve de molde para o RNA, enquanto outra fica inativa. A fim da transcrição, as fitas de DNA que estavam separadas voltam a se unir. Então, o que ele está falando aqui? O DNA se abriu, serviu de molde, depois ele se une. E é realmente isso que acontece. Então, é esse realmente o processo que acontece. Daí vem para o 3. Ele fala assim, ó, tradução é o nome dado ao processo que indica número 3. Então, ó, número 3 lá em cima, tá? Realmente é tradução. Até aí tudo bem. Número 3. Nesse processo, o ribossomo irá percorrer e ler os códons presentes nas moléculas de RNA mensageiro sintetizadas na proteína. Dessa forma, olha que questão interessante. Dessa forma, todas as alterações na sequência de base dos códons levam a uma alteração da estrutura da proteína formada. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, ó, que se eu tivesse aqui, ó, ACTAGC, por exemplo, ele está querendo dizer que se tivesse um erro e aqui no lugar do A entrasse um C, qualquer alteração dessa mudaria completamente a proteína e a estrutura. Então, por que isso está errado? Porque quando ele fala aqui, ó, que toda alteração, essa palavra toda está errada. Deixa errada a alternativa. Por quê? Porque, olha só, se você olhar o código genético, você vai ver que várias combinações formam o mesmo aminoácido. Então, às vezes, depende da base nitrogenada que você mudou, não vai formar um novo aminoácido, vai formar o mesmo. Então, se formar o mesmo aminoácido, a proteína vai ser igual, vai ser a mesma estrutura. Então, eu não posso afirmar que todas as alterações vão gerar alteração na sequência dos aminoácidos e, consequentemente, na proteína. Tá? Então, por causa desse todo, a questão está errada. Daí ele fala no número 4. Durante o ciclo celular, o processo 1 ocorre no núcleo, os processos 2 e 3 no citoplasma. Então, ele está falando que a duplicação do DNA é no núcleo, e ele está falando que 2, que é a transcrição, e 3, que é a tradução, é no citoplasma. Está errado. Porque, ó, daqui para lá, então, replicação e transcrição acontece no núcleo. Só a tradução que acontece no citoplasma. Então, também está errado. Assim, o produto obtido em 4 é uma molécula de DNA complementar. Então, ele está mostrando agora o 4 aqui, ó. Tá? Cadê? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, que eu me perdi aqui. Aí. DNA complementar se destaca a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Essa síntese é catalisada pela enzima transcriptase reversa. O que ele está falando? E realmente isso é verdade. Tem alguns vírus, né, que eles têm a capacidade de fazer o processo invertido. Então, ao invés de ele fazer a transcrição do DNA para o RNA, ele faz a transcriptase reversa, ou seja, ele faz de RNA para DNA. Então, isso realmente é verdade. Então, o 5 está correto. Nesse caso, a gente teria, né, o que está correto aqui? A 3 e a 4 estão erradas. Então, a 1, a 2 e a 5 estão certas, que está na alternativa C. Alternativa C. Ups. Deixa eu marcar aqui. Então, tá aqui, ó, a alternativa C é a correta. Beleza? Então, é uma questão que exigiria aí um tempinho de vocês para responder, que é uma questão um pouquinho mais complexa do que as outras que a gente viu. Essa questão aqui, já a 6, ó, é um processo bem mais simples. Ele está falando assim, ó, a transcrição é um processo, né, em filamento de DNA, origina uma molécula de RNA. Sendo assim, marca a alternativa correta, que representa o produto da transcrição utilizado nesse DNA. Então, ó, você tem uma fita de DNA. Deixa eu colocar maiorzão aqui para a gente ver bem no centro aqui, peraí. Aí, melhorou. Tá, então aqui a gente tem uma molécula de DNA e ele quer que a gente faça a transcrição a partir dessa molécula de DNA. Então, ó, o T, lembra que, vou fazer os parzinhos aqui, né? O T pareia com A, tá? Só que daí no caso do RNA, o T pareia com A, ok. Mas o A, ele não pareia com T, ele pareia com U, porque lembra que no RNA não tem T, tem U. E o C com G normalmente, tá? Porque isso aqui não muda. Então, ó, o T vai parear com A. O A vai parear com U. O C, G, A. U, C, G, A. U,
T, A, T, A, e assim por diante. Você vai fazer toda essa transcrição aqui. Então, vamos ver se a gente já acha que já com esse início, a gente já acha qual a alternativa que está correta aqui. Então, começa A, U. Então, aqui já está errado, porque começa com TA. Aqui já está errado. Aqui já está errado. Sobraram duas alternativas já de cara para a gente. A B e a alternativa D. Então, ó, AU, GU. Então, ó, AU, GU. Opa, até aqui tá igual. AU, GU. Ok. Depois vem GU de novo. GU de novo. Tá igual. GU de novo. Tá igual. Você percebe que, ó, aqui, ó, A, e depois vem U. É aqui que muda. Então, o diferencial tá nesse U para esse A aqui, ó. Então, a gente vai ter que fazer até chegar lá. Então, ó, U, A, depois o A aqui vai vir o U. Então, aqui, essa daqui já está errada por causa desse A, que no lugar dele é U. Então, aqui já está correto por causa desse U aqui. Então, de novo, a gente não precisaria ter chegado aqui até o final, que a gente já conseguiria responder a alternativa D só pelo início ali do processo. Então, você percebe que ali a gente tem uma sequência muito maior, igual, só que para cá que vai diferenciar, né? Então, isso também é importante. Beleza? Alguma pergunta aí? Alguma questão? Gente, na questão, essa é a lista 3, né? Eu acho, deixa eu ver só um número aqui. Acho que essa é a 3. Então, se alguém quiser alguma questão aí da lista 3, só mandar aí no chat aí, que a gente faz aqui, tá? Então, vamos para a questão 7 aqui, ó. Questão 7 também é bem interessante. Ele fala assim, ó. Um biólogo identificou uma sequência de 369 bases nitrogenadas. Então, bases nitrogenadas são o A, C, T, G, enfim. De uma molécula de RNA mensageiro, maduro e funcional. Já está, é um RNA mensageiro pronto para tradução. É isso que ele está falando em outras palavras. Ou seja, se ele tem 369 bases e ele é um RNA mensageiro, ele vai ter A, ele vai ter U, ele vai ter C e vai ter G. Ele não tem T, tá? Porque ele é um RNA mensageiro já. Daí ele fala o seguinte, transcrita a partir de um gene que representa introns e exons. De acordo com essa informação, é possível concluir que o segmento de DNA a partir do qual o RNA foi transcrito tem. Então, ele quer saber se o DNA que partiu como molde para formar esse RNA, ele tem número maior, número menor ou o mesmo número de bases que aquele que tem o RNA mensageiro funcional. Então, essa é a primeira pergunta, maior, menor. Primeiro, o DNA, lembra que a fita de DNA está aqui, tá? Ela vai servir de molde para um RNA mensageiro que vai vir daqui, e depois esse RNA mensageiro vai, né, ser traduzido para fazer a proteína aqui, tá? Que é, né, 4 dimensões lá. Então, né, uma estrutura quaternária. Nesse processo, o RNA, né, o DNA, né, vai passar como molde para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ser formado com duas estruturas que a gente chama de introns e exons. Só que parte dele vai ser funcional e parte não vai ser. Ou seja, ele vai perder uns pedaços. Em outras palavras, o DNA é bem maior do que o RNA mensageiro pronto. Porque o RNA mensageiro pronto já perdeu as partes infuncionais e ele só está com a parte funcional, madura. Então, o DNA ele tem maior quantidade do que o RNA mensageiro. Então, aqui já o que preenche aqui é maior. Maior número de base do que aquele do RNA mensageiro funcional. Após sua síntese, esse RNA mensageiro associa-se a então, ao que ele associa, que orientou a síntese para a cadeia polipeptídica. A quem que ele se une? O RNA mensageiro vai lá e se liga no quê? Num ribossomo, porque é o ribossomo que vai fazer a tradução. Então, aqui vem ribossomo. Ele fala assim, que a síntese de uma cadeia polipeptídica com X aminoácidos. Como que eu sei o número de aminoácidos? Lembra que a cada 3 bases, né, a cada trinca, eu formo um aminoácido. Então, uma trinca, né, outra trinca, 2 aminoácidos, outra trinca, 3 aminoácidos, assim por diante. Logo, se eu tenho 369 bases, basta eu dividir isso por 3. Se eu dividir isso por 3, né, então eu vou fazer aqui a divisão disso por 3. Então, isso aqui é um número super fácil de dividir por 3, né? Porque 3 por 3 é 1, 6 é 2, daí 9 por 3 é 3. Então, é um número super fácil de fazer essa divisão. Então, vai ter 123 aminoácidos. Então, a gente tem maior ribossomo, 123 aminoácidos.
maior, ribossomos 123 aminoácidos, alternativa B. Tá? Uma questão interessante também aí para discussão, porque esse negócio de transformar, né, de aminoácidos para bases nitrogenadas ou de bases nitrogenadas para aminoácidos, às vezes pode causar uma certa confusão aí. Dessa lista, vou fazer mais dois, porque tem dois aqui também bem interessantes, que são completamente diferentes do que esses que a gente já fez. Então, deixa eu só achar a terceira página aqui. Essas duas já foram, deixa eu só levá-las para lá. Ops, quero essa daqui. Então, vamos lá. Tem duas questões aqui nessa última página, bem interessantes, que é a questão 10 e a 12. Então, olha só, olha a questão 10. A questão 10 é muito legal, porque exige, na verdade, exige você lembrar de um conceito importante e daí buscar essa informação. Então, ele fala assim, ó, questão 10. Uma molécula de DNA apresenta 17% das bases citosina. Então, ó, ele já falou pra gente que 17% das bases são C, que é a citosina, tá? Então, já vou pensar numa questão muito lógica aqui. Se 17% são citosina e a citosina ela vai parear com a guanina, para ter um pareamento perfeito, quanto por cento tem que ser guanina? Se 17% é citosina, automaticamente 17% precisa ser guanina. Porque lembra que isso aqui vai estar pareado, ó, citosina, guanina, citosina, guanina. Onde tem uma citosina, do outro lado tem que ter uma guanina. Logo, é a mesma porcentagem. Então, se você somar 17 com 17, você vai ter aqui 34%. Ok. Se eu tenho 34% das bases, então vamos lá. 34% das bases é citosina mais guanina, certo? Eu estou falando de um DNA. Então, quanto que sobra para adenina mais timina? Então, basta eu pegar 34 e, né, subtrair esse valor de 100. Então, 100% menos 34, eu vou ter 66% de adenina mais timina. Se é 66% de adenina mais timina, eu tenho 33% de adenina e 33% de timina. Cálculo básico. Agora, vamos lá para as alternativas. Assinale a alternativa considerando, né, que o DNA não sofreu nenhuma mutação. Então, se o DNA não sofreu nenhuma mutação, 34% das bases serão a soma de adenina e timina. 34% será a soma de citosina e guanina, não adenina e timina. 34% das bases serão guaninas. 34% é a soma da guanina mais a citosina. Guanina aqui seria 17% e não 34%. 17% das bases seriam adenina. Se 17 é citosina, as outras 17 são guaninas e não adenina. Adenina são 33%. Então, 33% das bases serão timinas. Então, ó, 33% a timina, tá bem aqui, ó. Então, alternativa D. Tá? Então, parece um bicho de sete cabeças quando você vai falar, só tem uma informação, 17%, o que eu faço com ela? Simples, é só fazer esse processo aí, tá? E a questão 12, essa eu gosto também, gostei dessa questão. Ela fala o seguinte: considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon, olha só, é tudo um código. Então, primeira coisa, você precisa lembrar quem são as bases púricas e quem são as bases pirimídicas, ou as purinas e as pirimidinas. Ai, que nome chato, eu sei. Mas vamos lá. Então, ó, as bases púricas, que também podem ser chamadas de purinas. Tá? Então, as púricas, que também podem ser chamadas de purínicas, ou purinas, desculpa, são as A e G, ou seja, adenina e guanina. As pirimídicas, que também são chamadas de pirimidinas, são as outras três que restaram. Então, se aqui está a adenina e a guanina, sobrou a citosina, a timina e a uracila. Tá? Beleza, então vamos lá. Então ele falou assim pra gente, ó, considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon, então eu vou lá pro terceiro, ó, 1, 2, 3, estou nesse códon aqui, ó, terceiro códon. A adenina é uma base púrica, uracila e citosina são pirimídicas. Ele falou da base púrica, então ele está falando dessa adenina aqui, ó. Ele está falando desse A. Então, considerando que a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNA mensageiro descrito abaixo tenha sido substituída por uma guanina. Então, ele trocou esse A por um G. Então, agora aqui ficou GUC.
tá? G ou C. O quadro a seguir mostra alguns códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados a partir de cada um deles. E a pergunta dele é, o novo aminoácido codificado a partir dessa alteração será? Então, ó, G ou C. Então, agora é só você procurar aqui, ó. G ou C. Tá aqui, ó. Então, o que ele codificou agora? Valina. Então, alternativa C. Beleza? Alternativa C. Fechou? Tem mais alguma pergunta aí, Pro? Alguma questão? Não, então já fizeram comigo ali. não tem, não. Então, vamos embora. Então, a gente vai para mais uma lista aqui. Lista de divisão celular. Lista de mitose e meiose, né? E eu separei aqui também algumas questões interessantes para a gente discutir desse contexto aqui. Então, vamos pegar a primeira página aqui. Pro, Nessa primeira página, vamos primeiro aqui nessa questão 2 aqui já. Dani, Oi? peraí, tem duas aqui. Pro, na lista 4, você poderia fazer a questão 2 Olha, e a só eu leio outra pensamentos agora. Olha E a por questão que que eu acabei de a falar. A foi trocada por G? Tem outra pergunta. Por Tá, que a A foi trocada? Não, o enunciado falou. Então, tipo assim, não tem um motivo. Ele só falou assim, ó, supondo que A foi trocado por G. Isso daí a gente sabe que é uma mutação, mas o enunciado já está propondo para a gente que teve essa mutação, tá? Então, não tem um motivo. O enunciado falou que ela foi trocada. Agora, o nome disso é mutação, mas agora por que eles colocaram? É só para você ter que exercitar no seu conhecimento, tá? Mas não tem um porquê. E quem foi que pediu a questão 2 da lista 4? A Cíntia. Olha aí, Cintia, eu li seu pensamento, hein? Porque eu acabei de falar que ia fazer a 2 da 4, e daí você pediu a 2 da 4. Então, vamos lá. Então, ele fala assim, ó. A célula ilustrada é uma célula animal, né? E apresenta um padrão diploide em divisão celular. Então, vamos, só olhando a imagem, já vamos concluir algumas coisas aqui. Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá? 4 cromossomos. Ou seja, uma célula diploide desse animal, ela seria 2N igual a 4, tá? Uma célula haploide seria N igual a 2, beleza? Então, primeira coisa que eu já concluí aqui, só olhando para a imagem. Segunda coisa que eu concluo para a imagem, ela está num processo de divisão onde os cromossomos já estão alinhados, então eu sei que ela está na metáfase. Tá? Então, ela está alinhado. Está pronto para separar. Agora, olha que interessante. Eles estão alinhados, eles não estão alinhados aos pares. Eles estão alinhados sozinhos. Logo, eu já sei que eu não estou falando da meiose 1. Então, isso aqui poderia ser ou mitose, tá? Ou meiose 2. Não pode ser meiose 1. Então, outra conclusão que eu já cheguei. Então, você percebe que por uma imagem, a gente já chegou a 3 conclusões, tá? Então, a gente chegou à conclusão do número de cromossomos aqui, qual é a célula diploide e haploide, qual fase ela está e de qual processo ela faz parte. Então, agora vamos lá para as alternativas. Então, ele fala assim, ó, na intérfase, essa célula apresentará um padrão diploide com 4 cromossomos. Olha só, padrão diploide com 4 cromossomos. Beleza, daí você vai falar assim, tá, mas como é que eu sei que é na intérfase? Então, se ficou na dúvida com essa palavra intérfase, vamos lá para as outras alternativas. Na B fala assim, ó, depois dessa fase, os cromossomos homólogos serão separados. Para cromossomo homólogo ser separado, eles teriam que estar emparelhados aos pares. Então, esse cromossomo tinha que estar ao lado desse e esse ao lado desse, por exemplo. Tá? Na verdade, pela imagem aqui, deixa eu só apagar isso aqui, porque a imagem está bem apagadinha, mas dá para ver quem são os pares certos aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é mais clarinho e esse aqui é mais clarinho? Então, esse tinha que estar ao lado desse e esse tinha que estar ao lado desse, que são os homólogos. Então, não tem como os cromossomos homólogos se separarem se eles não estão emparelhados para se separar. Então, o que vai separar aqui não são os homólogos que vão separar. O que vão separar aqui são as cromátides. Tá? Então, essa aqui já está errada. Possui em cada cromossomo apenas uma molécula de DNA. Se ele tem 2 cromátides, se ele tem o formato assim do X, ele tem 2 cópias de cada né, DNA ali do material genético. Então, ele é duplicado o DNA. Então, ele não tem apenas uma molécula de DNA, ele tem 2. Então, já está errado isso aqui também. Nessa fase, os cromossomos começam a se descondensar. Gente, a gente está aqui na metáfase.
Para ele descondensar, ele precisa se separar primeiro, então vai lá, né, metade para um lado, metade para o outro, que isso acontece na anáfase, para depois ele entrar na telófase, e daí sim na telófase ter a descondensação. Então, isso também está errado. Todos os cromossomos são metacêntricos. Lembra que metacêntrico é o cromossomo que tem o centrômero bem no meio dele. Vamos dar um zoom maior aqui para a gente provar que está errado esse daqui. Olha só, você percebe aqui, ó, o meio do cromossomo é mais ou menos aqui, ó. E o centrômero está um pouquinho acima. Então, eles não são metacêntricos, eles são submetacêntricos. Então, a alternativa A está realmente correta. Agora, eu vou só mostrar para vocês essa questão da intérfase. A intérfase, lembra que é na intérfase que ele duplica o material genético. Então, na intérfase, ele já apresenta esse padrão de 2N igual a 4. Tá? Então, já na intérfase, ele já apresenta esse padrão. Então, nem precisa de entrar no processo de divisão celular. Já na intérfase, ele apresenta esse padrão já de 2N igual a 4, ou seja, uma célula diploide com 4 cromossomos. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui questão... Já vou aqui na sequência na questão 3, que já está aqui na questão 4. Questão 3 é interessante porque é uma pergunta que tem a ver com a função da mitose e da meiose, e não com outra coisa. Olha só, ele fala assim, ó, tem a ilustração aqui, e daí ele fala, né, que essa é uma célula 2N igual a 6. Por que eu sei que é 2N igual a 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. Então, tem uma célula aqui em divisão, né, celular. Você percebe que quem está separando aqui, né, só pela imagem, quem está separando são os cromossomos homólogos. Ou seja, isso aqui vai reduzir para 2 células, vai virar uma célula aqui com 3 cromossomos, uma célula aqui com 3 cromossomos. Então, essa é uma divisão reducional. Logo, eu já sei que isso aqui é uma meiose 1. Eu já sei que está na meiose 1. Então, de cara, eu já sei que está na meiose. E daí ele pergunta assim, ó, a partir da ilustração, observa-se o seguinte processo. Reposição de células mortas. Quem faz reprodução de células mortas é mitose. Então, não pode ser. Multiplicação celular, né, assexuada, ou seja, reprodução assexuada. Quem faz reprodução assexuada também é mitose. Produção de células totipotentes, ou seja, células tronco. Quem faz produção de células iguais e células totipotentes aqui também é a mitose. Produção ou formação de células reprodutoras. Lembra que a meiose, a única função dela é formar gametas. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então, puxando aqui mais uma questão. Acho que vai dar tempo de responder só mais uma ou duas, aí a gente tem que finalizar aqui, né? Então, vamos lá. Vamos responder essa 4 aqui. Ups. Tá, vamos lá. Então, a questão 4 fala assim, ó. Durante a divisão celular, nota-se um grande número de eventos que ocorrem ao longo das etapas. Então, em outras palavras, ele está falando só sobre as etapas aqui, e daí ele quer que você diga que qual alternativa está correta sobre as etapas da divisão celular. Por que essa questão é interessante? Porque ele vai falar sobre várias etapas, você vai ter que identificar o que está errado em cada um. Em cada alternativa, você poder identificar certo. Então, ele fala aqui primeiro, ó, durante a anáfase mitótica. Então, lembra que é a anáfase da mitose, está separando cromátides, tá? Durante a anáfase mitótica, a separação das cromátides irmãs precede a divisão dos centrômeros. Olha o que está escrito aqui, ó, precede, ou seja, a separação das cromátides vem antes da separação dos centrômeros. Mentira, porque olha só, o cromossomo está aqui, né? Você tem aqui um cromossomo e o centrômero está aqui, ó. Primeira coisa, antes de você separar cromátides, você tem que duplicar centrômero. Então, você tem que separar, vai ficar um centrômero aqui assim, o outro centrômero aqui assim, para daí você separar. Então, essa palavra precede está errada. Então, ela sucede, na verdade, né? Então, B. Ao final da telófase 1, são geradas 2 células haploides com cromossomos homólogos. Gente, como que uma célula haploide pode ter cromossomos homólogos? Só células diploides têm cromossomos homólogos, tá? Na célula haploide, ela só tem uma cópia de cada cromossomo, então não tem como se dizer que ela é haploide aqui. Durante a prófase 1, ocorre invariavelmente o crossing over. Invariavelmente, o crossing over acontece sempre? Não, ele não acontece sempre. Na metáfase 2, os cromossomos estão totalmente heterocromatizados e organizados no equatorial da célula. Metáfase, eles estão no equatorial da célula e totalmente condensados. Então, até aqui está ok. Então, essa aqui está ok. Vamos só confirmar o que tem de errado na E.
Em uma célula animal, imediatamente após a anáfase 1, ocorre a citocinese. A citocinese acontece depois da telófase e não da anáfase, tá bom? Então, fechamos essa questão aí também. Já fechamos bem em cima do nosso tempo. Então, se caso você ainda tiver alguma dúvida, talvez alguns de vocês nem tenham conseguido terminar, né, de fazer essas questões, enfim. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser deixar aí o seu contato no chat, deixa aí com as professoras aí o seu contato no chat, elas me passam o seu contato e depois eu entro em contato com você e caso você tenha alguma dúvida, eu posso te ajudar via WhatsApp mesmo, tá? Daí a gente não precisa, porque a gente não vai ter outro momento para discutir agora essas questões, tá? Então, a gente vai discutir essas questões só agora, daqui a mais 4 ou 5 aulas sobre os outros assuntos, daí já não vão entrar essas listas, tá? Então, é isso, queridos. Então, a gente vai encerrando aqui, vocês têm outra aula agora aí de literatura. Se caso alguém quiser depois, né, que eu entre em contato para te ajudar em alguma dúvida, enfim, daí só passa o contato aí, as professoras passam o contato para mim depois, e daí eu entro em contato com você, te mando uma mensagem lá, você salva o meu contato também, sempre que você precisar, só mandar um oi lá que eu tento te ajudar da melhor forma possível, beleza? Então fiquem com Deus, boa aula para vocês, obrigada, Pros, pela ajuda aí. Então, Obrigada a você, Obrigada, Dani. Dani. Bom descanso. Pro, todos seus. Pode fazer pergunta hoje, pode participar. Só não pode zoar com o meu cabelo, hein? Cortei aí, o pessoal ficou desde as 7 da manhã. E professor, hein? As piadinhas diversas aí, mas tudo bem, faz parte, né? Não dá trabalho assim, é maravilhoso. Foi uma semana corrida para todos nós, com certeza, porque muitos simulados e testes aí, como eu falei na primeira aula, a vida continua, tá? Estamos em quarentena, mas você está aí a milhão, se preparando para o seu futuro, para a sua carreira, para os seus estudos, isso é muito bom, tá? Faz um tempinho que eu não dou aula, não é mesmo? Como assim um tempinho? Eu dou aula toda semana, mas aquela aula, assim, aquela aula é bem expositiva. Nós estamos basicamente ali na correção de exercícios já há quase 3 semanas aí, e que é muito importante a propósito. Na última aula, havia um pedido para que eu passasse uns materiaizinhos sobre a Unicamp. Nós pegamos bastante sobre FUVEST e tal, Enem, mas e a Unicamp, como é que fica? E a Unesp e tal. Então eu trouxe um materialzinho, espero que vocês apreciem. É claro que as maiores dúvidas sempre convergem para a redação, que eu não posso falar. Não posso falar hoje. Mas eu passo depois para a professora, caso haja alguma dúvida específica, e ela vai depois ajudá-los a compreender essa parte. Mas as maiores diferenças mesmo são em relação à redação, especialmente Enem e FUVEST, que são os focos aí de todos nós, né? Em grande parte aí. Vamos lá, então. Mas se tiver uma duvidazinha de redação, eu passo depois para minha amiga. Embora eu também dê aula de redação, mas só para não ficar tudo desfocado. Muito bem. Então, hoje a correção de alguns exercícios ali do simuladão, algumas curiosidades sobre essas universidades e também alguns exercícios complementares que caíram nos diversos vestibulares de nosso país. Tá? Sobre o Unicamp, basicamente, vocês sabem que tem a primeira fase, tem a segunda fase, então não fique animadinho não quando passar na primeira, tem a segunda ainda, a segunda geralmente ali é ligada à questão dissertativa. É como se você soubesse tudo, só que agora explicando ali, dissertando, não tem a opçãozinha lá do A, B, C, D, é na raça mesmo, explicando ali. E eu trouxe, inclusive, hoje, questões também da fase 2, para testá-los, né? Afinal, vamos ver aí como é que funcionam as coisas. Basicamente, nosso foco tem sido Enem, FUVEST, Unesp, de maneira proporcional. Em relação à Unicamp, uma curiosidade bem interessante, ó, ela possui 4 alternativas. Interessante, né? Ali você pode até se localizar melhor dentro do seu tempo, aproveitar mais, já que sempre são 90 questões nas universidades. Então, é um ponto que eu achei interessante. De literatura e língua portuguesa, eles são 13 questões, ok? Sem novidade. Segunda fase também, como as outras, a FUVEST e tal, a PUC, ali temos as questões dissertativas, que aí exige do aluno uma maior compreensão, um aprofundamento, não dá para fazer assim, eu vou pelo contexto, eu vou responder lá
né? Bem assim, tem que conhecer bem a obra que você vai abordar. O que muda bastante também na Unicamp são as obras solicitadas, tá bom? Você viu aí, por exemplo, na FUVEST, as que passamos na semana retrasada, nada a ver, ó, nada a ver, ó. Olha só, Sonetos de Camões, Poemas Negros de Jorge Lima, A Teus Pés de Ana Cristina César, Amor de Clarice Lispector, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Esse é muito legal, esse continho, né? Não é um livro, é um continho ali, que faz parte do Sagarana, né? Ali. O Espelho, esse eu falei semana passada para vocês, tá bom? Machado de Assis. Depois, Bem Amado, legal também. Coração, Cabeça e Estômago de Camilo Castelo Branco. Você vai se chocar com a diferença da obra dele, a obra mais romântica, pesada, com essa mais alegre, mais despojada, mais humorística, de certa forma. Bem legal também. Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo. História do Cerco de Lisboa, de Saramago. Gente, esse livro aqui é uma coisa, ó. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, também chamado de O Diário de uma Favelada. É bem assim, contemporâneo, bem interessante e chocante, né? A realidade dela. Depois tem os sermões do Padre Antônio Vieira, que também são famosos, são muitos sermões ali que existem, mas esses 3 especificamente. Então é bem diferente da FUVEST, você reparou? Assim, bem diferente mesmo. Basicamente, se eu for colocar num pedestal as 3, o que tem de interessante? Ó, as 3 têm 90 questões, o tempo de duração é basicamente assim o mesmo, né? 4 horas e meia, 5 horas. A Unesp parece ali bastante com o Enem na questão de divisão. FUVEST, segundo a tradição, são questões mais complexas, ok? ênfase na área de humanas, porque não tem uma fase que você foca no seu curso, então, tem bastante ênfase ali, trabalha bastante a questão da humanidade. A FUVEST é bem conteudista, tá bom? Vimos aí várias questões, não chega ao exagero, ter que decorar autor e data, não sei do que, não. Mas tem ali, dentro de literatura, basicamente, tem que saber ali perfeitamente as obras e tal. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo que no último vestibular não pediram todas as obras. Pode acontecer de eles priorizarem algumas obras, mas a lista é aquela. É bom você sempre se preparar, você não sabe qual que vai cair, então estude todos ali profundamente. Ok? Então, a média de conhecimento ali é bem tradicional o negócio mesmo. FUVEST é o nosso foco, geralmente. É considerada a mais difícil, segundo as pesquisas. Ali, redação, ok. Ó, só uma curiosidade que nem é da minha matéria, mas depois vocês perguntam para a professora mais detalhes. Da Unicamp, 2 redações, tá? E são vários formatos, não é dissertação que você passou lá desde o primeiro médio ali, aprofundando. Pode até ser, mas geralmente não tem sido, segundo os últimos vestibulares, ok? Então, cai lá, resenha, carta, tudo que é forma possível de texto, você pode encontrar na Unicamp. É uma caixinha de surpresas, tá bom? Em relação à redação. Já a FUVEST, tá? Mesmo a FUVEST, pessoal, depois pergunte para a Pro de redação, que ela vai explicar com mais calma. Tem diferencinhas ali bem interessantes entre a redação do Enem e da FUVEST. Então, cuidado para não fazer lá tudo padrãozinho do mesmo jeito que você aprendeu, porque tem suas surpresinhas, tá bom? Tem a diferencinha aí, depois vocês perguntem com mais calma para a professora. Agora, em relação às questões, olha, olhando assim por fora, eu considero, assim, basicamente bem similares, ó. Peguei aqui uma questão da Unicamp 2018, de certa forma, se ler com atenção, você consegue. A semana passada nós falamos bastante deste livro. Olha, bastante mesmo, o Cortiço. Lê comigo aí, ó. Durante 2 anos, o Cortiço prosperou de dia a dia, ganhando forças, socando-se de gente, e ao lado o Miranda assustava-se inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa. À noite, aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa junto à mesa da sala de jantar e ouvia a contragosto o grosseiro humor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo quente e sensual que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito. Olha que linguagem forte, bestas no coito, que coisa. Levando em conta o excerto é um trechinho, tá? Bem como o texto integral do romance, o que eu posso afirmar aqui sobre essa obra?
Mandem ver aí. Ok, chegou a resposta aqui, vamos lá. Olha só, vamos ver letra B. Os termos grosseiro humor, animais, bestas no coito, que fazem referência aos moradores do cortiço, funcionam como metáforas da vida pulsante dos seus habitantes. Olha só, exatamente isso. Tá? Perfeito, porque ele gosta de esculachar mesmo com o cortiço. Alguém já viu aquele filme muito engraçado? É um filme chinês, humor chinês, Kung Fusão. Eles têm um lugarzinho lá que parece é um cortiço, né? Que eles chamam de Beco do Chiqueiro dos Porcos. Sempre que eu vejo, eu lembro do filme, eu lembro do cortiço. E ele esculacha mesmo com a linguagem ali, é para mostrar ali, tratá-los como animais, como pessoas ali, a questão biológica mesmo da coisa. As partes que eu marquei em verde, ó, são os absurdos que aparecem nas questões. Por exemplo, o cortiço ele representa, de certa forma, abandono daquela população pelo governo. De certa forma, pode ser, mas não que seja do livro especificamente, ok? A letra C, ó, o nivelamento sociológico da obra O Cortiço se dá não somente entre os moradores da habitação coletiva e o seu senhorio, mas também entre eles e o vizinho Miranda. Miranda se achava. Miranda era aquele vizinho riquinho que foi morar ali do lado do João Romão, no Cortiço. Ele se achava. Não tem um nivelamento ali com a galera, com o povo. Depois, letra D, presença portuguesa exemplificada nas personagens João Romão e Miranda não é relevante para o desenvolvimento da narrativa. Ué, mas eles são praticamente os principais, depois do protagonista, que é o Cortiço. Eles são, assim, fundamentais para a história. O João Romão, então, eles são relevantes, ok? Ou seja, temos aqui a letra B, beleza? Essa é uma questão da Unicamp. Para mim, assim, basicamente, é o mesmo esquema. Perguntinha que fizeram aqui no chat sobre os livros é o seguinte: tem muitos livros que batem, tá? Aí os vestibulares, tem livro que bate, mas tem livro que não. Então é bom sempre seguir, assim, fielmente a lista. A cada 2, 3 anos tem uma alteraçãozinha ali. Então é bom ficar sempre de olho na lista do ano, porque sempre pode ter alguma alteração. Tá? Tem livro que bate, realmente. Tem obra que, gente, vai cair assim eternamente. Você pega lá Machado de Assis, por exemplo, né? Queridinho dos vestibulares, pode cair em grande maioria. Não só das federais, mas também de particulares. Pode cair, tem uma chance grande. Entretanto, é bom ficar atento aí à lista oficial, porque alguns repetem, mas nem todos, tá? Depois vamos ver aqui, questão 2. Pessoal, fase 2, agora quero ver, não tem A, B, C, D, aí, sabe, não sabe, já era. Vamos lá, então. Leia abaixo a letra da canção de Chico Buarque, inspirada no romance de José de Alencar. Opa, deixa eu voltar aqui. Iracema, uma lenda do Ceará. Diz assim a música, ó. Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá. Tem saído ao luar com um mímico, ambiciona estudar. Canto lírico, não dá mole para a polícia. Se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América. Olha só, interessante a versãozinha que o Chico Buarque fez da Iracema. É a mesma? É isso que vamos perguntar. É isso que vamos aí diferenciar. Vamos lá, bem-vindos à fase 2 aí. Que papel desempenha Iracema no romance José de Alencar? Olha, eu sei que nós não pegamos romantismo ainda, mas todo mundo conhece Iracema, é impossível não conhecer, tá? Então, quem é Iracema no livro? E na canção do Chico Buarque, tem diferença? Manda ver aí, pessoal. Essa é fácil, hein? Ó, olha só, fase 2 aí, mas é fácil, incrível que pareça. Como Iracema é bem famosinha, quem é Iracema no livro, para você, assim? Iracema fala de... Entendeu? Essa aqui é a pergunta. E na canção, é a mesma Iracema? Não, é uma versão? O que seria? Oba, chegou a resposta. Vamos ver aqui. Exatamente, Frank Lisboa. Indígena idealizada e explorada contra uma imigrante pobre. É essa comparação da Chico Buarque, na ordem não, Iracema no livro e depois na canção de Chico Buarque. Exatamente isso. Olha só, vamos ver a questão 2 agora.
uma das interpretações para o nome da heroína do romance de José de Alencar é de que ela seja um anagrama de América. Se pegar a palavra América e mexer lá os pauzinhos, da Iracema, tá? Isto é o nome da heroína que possui as mesmas letras de América dispostas em outra ordem. Partindo dessa interpretação, explique o que distingue a referência à América no romance daquela que é feita na canção. Traduzindo, o que tem a ver a América com o livro Iracema e a América com a canção do Chico Buarque? Você viu que não é assim tão impossível de se fazer? Vocês pegaram a canção, né? Quer que eu volte aqui rapidinho? Olha só. Olha, a resposta do Frank já dá uma boa dica da resposta da 2, viu? Olha, é tiro e queda. Quem pegou a questão 1 já entende a 2 naturalmente. O que é a América no livro Iracema e o que é a América na canção do Chico Buarque? Esse silêncio aqui vocês estão escrevendo, né? Ah, muito bem. Eu espero. Muito bom. Posso responder, então? Opa, chegou aqui. Aqui diz, acho que no livro ela foi nascida na América e na canção ela foi para lá. É basicamente isso, tá? Porque quando fala América, assim... Já viu esse preconceito que o pessoal tem? Às vezes, você vê na televisão, né? Ali, os americanos. Aí fala de americano, só aparece Estados Unidos, né? Engraçado, né? Pois é, também sou de certa forma assim, né? Americana do Sul, mas a América Central e tal. Também tem lá o pessoal do México e tudo mais. Mas, não, porque só quem mora nos Estados Unidos é americano, aquela coisa que... Mas, quando fala no livro América, a América é quem ali? Não só a Iracema ali, o anagrama de América, referência ao local. O Brasil é América também, por mais que nós nos vangloriemos dos Estados Unidos, mas é uma referência também à região do Brasil. Já na musiquinha ali do Chico Buarque, vai falar da América ali mesmo, que nós estamos acostumados ali, provavelmente Estados Unidos, que ela foi como talvez uma imigrante, talvez uma pessoa que tenha ido lá começar a vida e tal, se refazer como ser humano, ali, como profissional e tal. Então, a segunda parte da América, realmente é a América e Estados Unidos. Ok. Vamos ver aqui. Oi, pois não. Você leu a resposta da Carla? Deixa eu ver da Carla. Na canção, a América é utilizada para caracterizar a origem de Iracema. No livro, Iracema é uma musa americana, brasileira e indígena. Então, qual que é a pegada? No livro Iracema, referência Brasil, que está na América. Na canção de Chico Buarque, temos ali uma imigrante que vai começar sua vida. Aqui também fala que a Iracema voou para a América, leva roupa de lã, porque lá é frio e tal, tenta estudar, não dá mole para a polícia, não domina o idioma inglês. Então tem algumas características que vão mostrar que ela é uma pessoa, ela é uma imigrante ali com sua vida no exterior. Tá bom? Beleza. Opa, Frank mandou uma aqui. Podemos dizer que no livro Iracema é explorada de uma forma romantizada? Depende muito da visão, sabe por quê? Porque o livro, ele vai, por exemplo, se for pegar, por exemplo, o Guarani, que é a sequência, né? Iracema, Guarani e Ubirajara. No livro Ubirajara, o Guarani também, você tem essa pegada... Não, no Guarani mais, você sente mais aquela pegada assim de questão de diferenças do branco com o índio, a questão da exploração e tal, mas em Iracema não se sente tanto isso, né? Ali é o homem branco. Qual a diferença, basicamente, dos 3 livros? Iracema, o homem branco que vem e tem um amor ali com a Índia. No Guarani, por exemplo, o índio que se apaixona pela Ceci, a loirinha lá do livro. E no Ubirajara, já é a coisa ali entre os índios mesmo. Então, são formas diferentes de abordar essa invasão, essa cultura, assim, de certa forma, imposta. Ela começa com Iracema, o branco que vem. No Guarani, é o índio que se apaixona, é o contrário, né? E no
Ubirajara são os índios entre eles ali, suas conquistas, suas lutas e tudo mais, em nome do amor. Tá bom? Felipe, por mais que sejam personagens diferentes, ambos representam estereótipos quanto aos habitantes da América. Ah, sim, isso é verdade, viu? E não só o nosso índio brasileiro, mas todos os índios, inclusive os americanos. Por coincidência extrema, olha só, semana que vem nós vamos falar sobre quinhentismo. Quinhentismo, ó, é índio, 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 índio. Tá bom, descobrimento do Brasil e tal. Nossa primeira forma de literatura ali, que é a Carta de Prelvagem Caminha, vai ser bem legal. Então, realmente, trata, assim, de estereótipo. E o que eu sempre falo, é meio triste até falar, é que não existiu colonização de forma bonitinha, pacífica. Infelizmente, né? É uma coisa que envolve estupros, assassinatos, roubos, muitas prisões, torturas, mortes, escravizar, assim, de forma absurda. Então, os livros, eles são meio assim que bondosos, né? Os livros escolares. Eu lembro do livro do 6º ano, História e Vida, que eu li. Até hoje eu lembro do livro. Eles são bem assim, bem amenos, né? Veio Pedro Álvares Cabral. Até a Carta de Prelvagem Caminha ali, ela é bem assim, boazinha, bonitinha. Mas o que acontece depois, complicada, muito complicada. Mas vamos lá. Seguindo a vida, né? É exatamente isso, então, que vocês viram aqui como foi respondido, né? Ali a heroína, indígena do amor, Marte de seus sentimentos, ok? E depois na obra ela faz referência a imigrante, tá? Sobre o simuladão, nós pegamos ali várias questõezinhas de vestibulares diversos, mais voltados para o Enem, para a FUVEST e tal, PUC e assim por diante. Foi um mix de assuntos: realismo, naturalismo, pegamos simbolismo também, parnasianismo, foi bem divertido. Vamos relembrar aqui alguns vestibulares. Olha só, nada há neste simuladão que eu não tenha com vocês comentado. Ó, no Manifesto da Poesia para o Brasil, Oswald de Andrade faz o seguinte comentário sobre os poetas parnasianos. Eu encerrei a minha aula de parnasianismo com essa frase, hein? Ó, não pode esquecer, hein? Só não inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. O que o poeta modernista está criticando nos parnasianos é o quê? O que ele acha ruim ele que ele está criticando? É uma crítica com um certo toque de ironia e de humor, né? Mas uma crítica aqui. Olha, responderam letra D, D de dado. Muito bem, olha só, o formalismo, a impessoalidade comuns em seus textos. Legal. Por quê? Porque o parnasiano, ele era formal e não se envolvia com a poesia. Por isso, a impessoalidade ali, tá? Você também, que faz redação, já aprendeu ali o que é ser impessoal, né? Pois é. Então, impessoal opa, estou distante ali, não me envolvo. Vamos lá, então. Rio Grande do Sul, Federal, com relação ao parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. São 3 afirmações aqui. Pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico. Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma e definiu-se no Brasil com o livro Poesias de Olavo Bilac, publicado em 1888. O que nós temos aqui de correto? Responderam aqui. Responderam, olha, apareceu aqui DC, não sei se é da questão anterior ou se é dessa, mas eu vou ver aqui, ó, apareceu letras C e B, as últimas que apareceram aqui. Professor, no Mackenzie também caem livros literários? Sim, eu até passei para vocês algumas questõezinhas, bem assim, uma vez ou outra, né? Ali, Mackenzie, só para... É um pouquinho mais fácil, que ninguém no Mackenzie me ouça dizer isso, mas é um pouquinho mais fácil que as provas federais, mas também tem questões bem interessantes, bem formuladas dos vestibulares também. Eu tenho alguns alunos que estão lá no Mackenzie também. Professor, você acha que atualmente a poesia segue um rumo da poesia pela poesia? Como se fosse até bonitinho e com tentativas de colocar sentimento, mas que resultam em palavras desconexas e com um certo vazio até? Pergunta difícil, hein? Sim e não. Sabe por quê? Porque música é poesia. O que muda é o tom, é dar o tom para aquilo. Isso falando de música. E o que vem de hoje
é o que o público gosta. Eu, particularmente, prefiro a poesia que vá tratar da profundidade e não da forma. Porque se você for pegar muito a forma, ela perde um pouco do seu gosto, vai atingir um público bem assim, seleto, um público bem reduzido do poeta clássico. Eu participei de alguns concursos literários. O que acontece? Você que quer ganhar dinheiro aí, ó, só uma dica para você. O ano inteiro tem concursos. Acesse lá, blog, concursos literários. Tem concurso o ano inteiro, tá? Eles pagam ali, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. E tem uns prêmios bem interessantes de poesia. E eu fiquei assim, mas gente, eu sou um especialista em poesia, autor de livro, eu faço e aconteço. Como é que eu não ganhei um concurso desse nacional ainda? Aí eu pensei, e falei, ah, tá. Como a nossa amiga falou, a Gabriela, eu privilegio muito o sentimento. Eu não vou ficar me preocupando com métrica, com rimas raras, com palavras difíceis. Eu quero tocar o coração, entendeu? Então, qual que é a pegada? O mercado acadêmico, ele valoriza a métrica, a figura de linguagem, a técnica ali, na formalidade em si. Mas grande parte dos poetas que eu conheço, eles querem muito o sentimento, tocar o leitor, né? Tá bom? Então, 50% para cada um. A técnica é importante, entretanto, o sentimento... Mas dá para fazer os dois? Até dá. Leiam Olavo Bilac, vocês vão perceber ali. Tem o sentimento, mas também tem... leiam o poema Via Láctea, de Olavo Bilac, ele vai tratar essa questão bem assim, de forma bonita, profunda e estética, né? Afinal, parnasiana é parnasiana. Vamos lá, então, questão 2. Responderam C, não é mesmo? C, que seria a opção 1 e 3. Ok. Opa, volta aqui. 1 e 3. Ah, por quê? Por que não a 2? Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto? Não, não contrasta não. Eles gostavam do culto, a forma. Por isso, certa resposta, 2C também. Enem 2013. Me perguntaram na antepenúltima aula, mais ou menos, se não me engano, aqui, professor, como é que Enem cai livro de vestibular? Eles privilegiam o conhecimento daquilo? Olha, quando cai questão, dentro do que eu tenho visto de maneira geral, tá? Ele não vai ser tão assim peculiar, tão específico quanto a FUVEST. Não tão conteudista, tá? Não tão conteudista. Isso que eu quero aqui dizer. Não é conteudista, é mais contextual. Eu não vou dizer que você não tem que ler o livro. É importante ler os livros oficiais. Só que tem um porém. Você, se não tiver compreensão de texto forte, você erra mesmo lendo o livro. Então tem uma pegada muito de compreensão textual. Ok? Então, todas as questões que eu for mostrar aqui de Enem, vocês podem reparar. Tá? A parte de compreensão ela é muito importante. Mas saber o livro ajuda também. Ajuda. Tá? Então, leiam. Vamos ver aqui. Enem Mal Secreto. Olha, eu sempre dou uma espiadinha no autor. Tá pequenininho, não dá pra ver aqui, ó. Sempre dou uma espiadinha no autor, porque eu vejo o autor... Raimundo Correia. Sim, vamos ver aqui. Aí já tem uma noção do que rola, o que acontece, como... Vamos ver aqui. Mal secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez que inveja agora, nos causa então piedade nos causasse. Quanta gente ri, aqui é a parte importante, ó. Quanta gente ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, escondido inimigo ali, ó. Como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Olha só, eu li uma frase hoje que falava assim, neste mundo, muitos existem, mas poucos vivem. Viver de verdade, sabe? Carpe diem, então? Vamos lá. Coerente com a proposta parnasiana do cuidado formal e racionalidade da condução temática, o sonetinho de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Professor, mas você não falou que o parnasianismo é sem sentimento? Então, de forma geral, é sem sentimentos, mas eles
trabalha um pouquinho ali, um pouquinho, bem sutilmente, o foco não é a emoção, mas pode acontecer. Especialmente com Olavo Bilac, que era o revoltadinho do parnasianismo, que tinha muita pegada sentimental também. Então vamos lá. Na concepção deste eu lírico, o julgamento revela o quê em relação a esse poema, a forma como ele foi ali abordado? Olha só, Felipe e Cíntia acertaram. Ok. Sabe por quê? Ó, a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma falsa, de forma dissimulada. Ou seja, aqui fala, ó, quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz inimigo ali, um recôndito inimigo. Ou seja, tudo é falsidade. Tudo é falsidade. Tá? Forte, né? Interessante. Dá pra fazer uma meditação sobre isso. Fulvestre, São Paulo. Essa questão se tornou meio clichê porque é base. Mas para quem não sabe, pode ser difícil. Tá? Vocês já sabem, óbvio. Assim eu espero. Encontre a alternativa em que há erro na correlação estética e característica. Vejamos aí. Questão 4. Ótimo, Cíntia. Rápida como o trovão. Muito bem. 4D, ó. Simbolismo. Opa, Felipe também. O Felipe aqui respondeu. Bateu na trave ali. Opa. Vamos lá. Ó, a 4 é D porque o simbolismo, materialismo, olha, na letra A, realmente o romantismo é sentimento. Ok. O naturalismo tem ali o determinismo, lembra? Que é o destino, você tem que seguir aquele esquema lá, você é julgado, você é formado, você se constrói pelo meio, pela raça, pelo momento histórico, não tem como fugir do seu destino. Agora, vamos ver aqui, o modernismo tem nacionalismo? Tem também, não só o romantismo tem um pouquinho de nacionalismo, mas também o modernismo tem um pouquinho ali. E o que resta aqui, a 4D, tá? Simbolismo, materialismo. Ué, mas o simbolismo não é mais espiritual, mais metafísico, aquela coisa mais... lembra? Então, como o pede aqui está errada, temos a letra D. E o parnasianismo nem se fala, né? Parnasianismo, letra C, ele é ultra descritivista. Ou seja, a errada é a letra D. Beleza, muito bem. Vamos vir aqui. Correndo. Só tem 90 questões, tá? Não, brincadeira. Fulvestre, de novo Fulvestre, vamos ver aqui. Só incessante, um som de flauta chora, viúva Grácio, na escuridão tranquila, perdida, voz que de entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Olha, vamos lá. Os versos acima são marcados pela presença, espacinho, e pela predominância de imagens auditivas, o que nos sugere a sua inclusão na estética. Essa forma de escrever o poema, o que eles usam, assim, que é bem evidente? E que movimento faria parte esse trechinho? Vamos ver aqui. É uma comparação. Eles usam comparação, usam aliteração, paralelismo, antítese, polissíndeto. Lembra dessas matériazinhas? Caíram, acho que no 9º ano, se não me engano. Paralelismo ali, as expressões similares, uma apontando para a outra, comparação que é igual a metáfora, mas com conectivo, a literação que é aquela repetição dos fonemas nas palavras, lembra? Antítese quer dizer contrários, lembrou? Polissíndeto, vários síndetos, várias conjunções lá, lembrou? Ali do 9º ano, faz tempo, né? Pois é, quem diria, terceiro médio aí, que beleza. Resposta 5, pessoal, é a B, tá? Muito bem, Felipe, Cíntia, eita, que legal. Muito bom, muito bom. Porque é muito sutil essa literação, mas existe, ó. Vamos, em só, olha só, dá até irritação de ouvir isso, ó. Só, incessante, som da flauta, chora. Igual você falar assim, ó. A chuva chegou, chegando, encharcando as chaves. Tá bom? Essa repetição, essa pegadinha que eles dão nos fonemas são as aliterações. Mas não tem muita. Não tem muitas não, mas eles destacam bastante essa questão. E é claro que o poema é simbolista, tá? Aí que é importante você conhecer os poemas, porque quando você lê, já mata a questão sem ficar se martirizando ali. Ai, será que é isso? Será que é aquilo? Opa, chegou aqui perguntinha no chat. Dá até agonia de ouvir, né? É verdade. Vamos lá. Questão 5 já foi.
6 da PUC, da PUC, vamos ver. Hão de chorar. Esse poema eu li para vocês. Vamos ver se vocês lembram, né? Hão de chorar por ela os cinamomos. Cinamomo é a árvore, tá? Murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. É tão triste, pessoal, esse autor e a história dele. Depois vocês leiam de novo mais sobre... é muito triste. Uma das linhas temáticas da poesia de Alfonso de Guimarães, como se observa no exemplo, é o quê? Essa linha de tema que ele trabalhou, sobre o que ele fala, basicamente? Vamos ver aqui. Exatamente, pessoal. Lembra que ele fez ali muitas dedicatórias à sua amada, à sua noiva, que morreu ali ainda jovem e tal. Ele morreu ali na mais completa solidão, mal, doente, sofrendo dos mais diversos transtornos pela sua amada. Bem triste, né? A historinha dele. Vamos ver aqui. Que eu falei até que foi em Mariana, né? Minas Gerais e tal. Lembra? Foi bom esse assunto. Fulvestre de novo. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar. Eu li esse trechinho para vocês na última aula, esse trechinho do livro. Uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento de O Cortiço, do romance do Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual que é essa característica? Vejamos aqui. Brian, muito bem, Brian. Muito bem. Olha, a questão 7, por que uma compreensão biológica? Por que não a letra A? Porque a psicológica não está falando aqui no texto de psicologia. Se fosse realismo, né? Aí sim. Então não fala sobre isso. Uma concepção idealista de universo? Deixa eu ver o idealismo de universo aqui. Não. Ninguém quer que seja assim, tá? Então não é um idealismo de ninguém. Uma concepção religiosa? Vamos ver se tem religião aqui. Só se for a religião das larvas fumegantes. Inventei agora, tá? Não tem. Depois, uma visão sentimental da natureza. Tem natureza, de certa forma, mas não é uma visão sentimental. É uma compreensão biológica do mundo. Por quê? Porque ele compara todos os habitantes, como se fosse um formigueiro, um monte de larvas, ele é aquela bagunça, aquela coisa, parecendo o 25 de março, sabe, ali, em véspera de Natal. Então, bem legal, vá um dia, faça essa experiência, você vai gostar. Você vai sentir o que é o cortiço, tá? Dia 24 à tarde, uma coisa bem interessante. Você vai saber o que é cortiço. Questão 8. Então, certinha a resposta aqui, letra B, né? Uma visão biológica, como se fôssemos larvas ali no mesmo ambiente. Questão 8. Os personagens realistas naturalistas têm seus destinos marcados pelo determinismo. O que é determinismo? Como é que se identifica esse determinismo? O que seria, na prática, isso aí? Manda ver. Gente, vocês são muito rápidos, impressionante. Impressionante. Estou, assim, muito feliz. Cíntia, você de novo. Brian também. Carla, muito bem, Carla. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok. Tá? Questão 8b. Segundo o meu dicionário, já fiz questão de pesquisar isso, tá? Atávico quer dizer hereditário, pelas forças atávicas ou sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. Então, isso é determinismo. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Lembra lá do cortiço? Tinha muito disso. Vai crescendo o cortiço, vai morrendo o cortiço, vai crescendo essa situação e vai continuar assim. Você é movido pelo meio, pela raça, pela condição social, pelo momento histórico. Isso é determinismo. Questão 9, então. PUC 2007, faz um tempinho, né? Vamos ver aqui. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta, hein, sobre o naturalismo no Brasil. 8 horas e 16 minutos. O tempo voa, não é mesmo? Poxa vida. Até esqueci do frio. Esqueci que estava frio. Vamos ver o que o pessoal respondeu aqui. Questão 9. Felipe, Brian, Felipe, Cíntia. Eita, é o Quarteto Arautos do Rei da literatura, ó. Olha só. Pessoal, participem também aí. Vamos lá, tá? Vamos lá. Então, questão 9, letra A. Vamos ver, letra A, né? Exatamente, ó. Naturalismo
por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias. Então, quando falar assim, ó, naturalismo livro tal é livro de tese, é um livro que tenta provar uma teoria, tá bom? No caso, provar que o homem é daquele jeito, tosco, grotesco, tétrico, terrível. Questão 10. A redução dos seres humanos ao nível animal, a natureza humana vista como uma selva onde os fortes, representados por João Romão, devoram os fracos, são princípios básicos do romance. Professor, você está pegando bastante esse livro, hein? Com certeza, tem que pegar porque ele é clássico dos clássicos, tá? Então, nesse momento, Machado de Assis se revirou no túmulo e pensou, poxa, Ivanildo, esqueceu de mim. Calma, Machado, você também é importante, né? Mas vamos dar aqui dar uma, né? Uma gloriazinha para quem merece também. Vamos lá. Questão 10 é bem óbvia, é bem clichê, mas também é bom que nós saibamos aí essa resposta. Vejamos então. Ok, muito bem. O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Corre então, corre, corre. Vamos lá. Pessoal, para tudo. Vamos refrescar um pouquinho aí. O que acontece, ó? FUVEST do ano passado teve uma questão que deu um bafafá. Gente, deu um bafafá. Por quê? Os alunos não gostaram, os professores reclamaram, até professor de cursinho, que só faz isso, né? Vestibular, 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 acharam ruim. Olha só, que questão foi essa de literatura que caiu na prova de 2019? E aí, vai encarar? Tá pronto para o nível hardcore? Senin Ultra Sábio? Vamos lá, então. Que questão foi essa que deixou todo mundo bravo? Vamos ver. Se ler com atenção, você responde tranquilamente, tá? Vamos ver aqui. Surge então a pergunta. São 2 trechinhos de texto, tá bom? Aí vem a pergunta depois. Surge então a pergunta: se a fantasia funciona como realidade, se não conseguimos agir senão mutilando o nosso eu, se o que há de mais profundo em nós é, no fim de contas, a opinião dos outros, se estamos condenados a não atingir o que nos parece realmente valioso, qual a diferença entre o bem e o mal? O justo e injusto, o certo e o errado? O autor passou a vida a ilustrar essa pergunta, que é modulada, ó, presta atenção, o autor passou a vida a ilustrar essa pergunta, que é modulada de maneira exemplar no primeiro e mais conhecido de seus grandes romances de maturidade, ok? É algum livro aí. É preciso, todavia, outra obra agora, ó. É preciso, todavia, lembrar que essa ligação com o problema geográfico e social só adquire significado pleno, isto é, só atua sobre o leitor graças à elevada qualidade artística do livro. O seu autor soube transpor o ritmo mesológico. O que é isso? Essa palavra é fundamental para responder a questão. Mesológico é a relação que o ambiente vai exercer na vida da pessoa. Pensa aí, que livro que o ambiente tem uma chamada assim sentimental, uma chamada assim muito boa para a história. Vamos ler aí. Ritmo mesológico para a própria estrutura da narrativa, mobilizando recursos que a fazem parecer movida pela mesma fatalidade sem saída. Da consciência mortiça da personagem podem emergir os transes periódicos em que se esforce o homem esmagado, ó, o homem esmagado pela paisagem e pelos outros homens, ó. Pá! Lembrou aí? Lembrou? Oh, beleza. Vamos ver agora a pergunta. Nem dei a pergunta ainda, mas tem um livrinho que ele é muito famoso porque a paisagem é cruel. Vamos ver aqui. Nos fragmentos 1 e 2 aqui adaptados, o crítico Antônio Cândido avalia 2 obras literárias, que são, nessa ordem, A Relíquia e Sagarana, O Cortiço e Iracema, Sagarana e o Cortiço, Mayombe e Minha Vida de Menina, e Memórias Póstumas de Brás Cubas e Vidas Secas. E agora, a questão que foi odiada no ano passado por professores e alunos, qual que será a resposta dos meus queridos amigos? Vamos lá. Força na peruca, como diria minha colega. Olha aqui. Olha, Cíntia respondeu E. Vamos ver, hein? Vamos ver. Qual será? Olha, só para relembrar as histórias, né? Você já leu A Relíquia, eu imagino, lá do Teodorico, que recebe
um pacotinho lá com a relíquia, que tem que fazer uma viagem lá para a Terra Santa, para se colocar em paz com o universo e não aprontar mais. Só que ele é pegador, né? Gosta de namorar com todo mundo. Aí ele pega lá, troca o pacotinho lá, o embrulho daquilo que era sagrado por uma coisa profana e dá maior confusão. Lembra da história? Sagarana, pessoal, Sagarana não tem um monte de continhos ali? Do Guimarães Rosa, não tem um monte de contos ali? Então, tá meio vago isso. Tá? O Curtiço vocês já conhecem, Mayombe também, ali a Revolução de Angola, Minha Vida de Menina, O Diário, ok? Memórias Póstumas, vamos ver. Ah, eu trago sim, Frank. Sim, sim. Eu vou até copiar depois essa pergunta para eu não esquecer. Acho que eu até lembro dela. Trarei, maior prazer. Carla, a chave é no primeiro texto, quando fala fase de amadurecimento do autor. Na hora lembra Memórias Póstumas. Ah, que povo brilhante, que maravilha. Exatamente, pessoal, letra E. Galerinha, muito bem, muito bem. A banca examinadora disse o seguinte, ó. O crítico Antônio Cândido refere-se, no primeiro, ao romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro que marca algumas indagações do Machado de Assis. Eu já peguei pela outra parte, eu já fui mais na indagação dele do que no começo do amadurecimento, né? Mas também tá certo, tá bom? Quando ele fala assim, ó, qual é a diferença entre o bem e o mal, o justo e injusto, o certo e o errado, são dúvidas de quem está morrendo, né? De quem chegou ali no limiar da vida e começa a refletir demais sobre tudo. Ai, meu pai, 8h23, vamos lá. E depois o 2, é claro, ali Vidas Secas, tá? Porque o ambiente ele tem um papel, assim, fenomenal, tá? Vamos ver aqui, questão 12. Continuando, então, nossas brincadeiras, assinale a alternativa. Você percebeu na questão anterior que não é tão, assim, tão complicado? Mas tem que ler o livro. Quem não lê não vai, né? Vai ser difícil até responder, é uma coisa simples. Vamos lá, questão 12. Assinale a alternativa em que se completa de forma errada a seguinte proposição. De forma errada, tá? Ó. Do romance Curtiço, pode-se dizer que... Então, questão 12 aí. Qual que está errada? O pessoal respondeu... Letra D, D, D. 1B, 2Ds. Ok. Questão 12, então. Será? É um romance urbano? Sim, porque ele trata de um ambiente urbano, ali o Curtiço e tal. O autor admite a influência do meio no comportamento do indivíduo? Sim, lembra do determinismo? Então, alcança a época da escravidão? De certa forma, sim, porque tem a Bertoleza, lembra que o João Romão aprontou com ela lá e tal? Eram amigados, mas ele só aproveitou da coitadinha? Então, o protagonista não se contenta com a ascensão econômica e ele quer também a social. O João Romão é um miserável. Então, João Romão é tudo, menos ingrato. Ele é ingrato sim. Ou seja, forma errada, a 12, letra D. Tá bom? Eu queria passar as minhas questões todas hoje, mas se faltar alguma, eu continuo na próxima aula, sem nenhum problema. Não, tudo bem, Brian. Tranquilo, tranquilo. Inclusive, eu quero repetir aqui... Quero repetir, você tem que ficar muito atento com as palavrinhas do maligno. Quais são as palavrinhas do maligno? Não, exceto, tá bom? São palavrinhas do mal. Porque você lê assim, e é tudo correto. E às vezes não. Embora na escola, muitas vezes nós trabalhemos ali o acerto em vez de trabalhar o erro, muitas vezes acabamos fazendo isso. Entretanto, os vestibulares acabam colocando, né? Ali, exceto, não, aqui menos expressa. Tá bom? É bom ficar aí atento. Eu faria primeiro redação, óbvio, e depois marcaria os nãos das questões de literatura, porque confundeu um pouquinho. Vamos lá. Com relação à prosa de ficção naturalista, não se pode afirmar sobre realismo e naturalismo que... Vejam aí. Esse povo é rápido demais. É parente do The Flash. Olha só. É parente do Mercúrio. O povo é muito rápido. Olha só que interessante. Marcaram aqui, então, BBB e eu vou dizer BBB. Exatamente. Ok. Muito bem. A prosa realista, com vistas ao entretenimento do leitor, retratou enfaticamente o casamento com suas verdades. Ué, mas não era a verdade dele. Era o mundo ali real, né?
ok? É uma verdade parcial. Questão 14 da Unicamp. Essa é boa também, interessante. Leia o trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante. Isso sim, cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Isso é fantástico, eu achei essa descrição sobre a vida dele fantástica. Você sabe o que é uma errata no campo jornalístico? Sabe, dá um joinha aí. Professor, eu sei o que é uma errata no campo jornalístico. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ninguém respondeu. O que é uma errata? Daqui a pouquinho eu explico. Ó. Lê a questão então aí. Ó. Na passagem citada, a substituição da máxima pascalina de que o homem é um caniço pensante pelo enunciado, o homem é uma errata pensante, significa o quê? Dizer que ele é uma errata pensante. Vamos ver. Por que fala que ele é uma errata pensante? Vamos ver. Exatamente. Erratas são correções. Até o pessoal do jornal, que já são formados em jornalismo, tem um conhecimento de letras assim fantástico, né, muito superior ao nosso, eles vivem ali, ó, correção em cima de correção, correção, correção. O jornal vai para milhões de pessoas, não pode ter um errinho. Mas vocês acham que eles não erram, não? Erram. Vira e mexe, Folha de São Paulo, Estadão, jornais em geral. Lá no cantinho, bem escondidinho assim, tem um quadradinho escrito assim, ó, errata. Na edição tal, 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 reportagem tal, tal, tal. Não eram 10 mortos, eram 100. Pedimos desculpa e tal. E faz uma correção na edição posterior. Isso é uma errata, tá? Então, se errata é uma correção, e o Machadão diz que o homem tem uma vida que é levada como uma errata, até que haja uma edição definitiva. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui, então. Responderam a letra A e a letra C, mas a resposta correta é a letra C, tá bom? Ó, a tomada de consciência do caráter provisório da existência humana e da percepção de que esta é passível de correção. Você pode corrigir. Como assim? Ó, para quem não entendeu, essa questão 14, você vive, você vacila, você corrige. Você vive, vacila, corrige. Vive, corrige. É uma vida de erratas. Só que vai chegar uma hora, na edição final, que você morreu. O seu erro foi consertado, porque você morreu. A edição final, morreu, acabou, já era. Que frio, né, o Machado de Assis? Pois é, eu gostei muito dessa descrição sobre a vida. Você erra constantemente, mas chegará um momento em que você não poderá mais errar, porque será o fim da existência. Pesado, hein? Você viu só? Cara, vamos ver aqui o AU 8:29, mais uma questão, a última. A Cidade e as Serras. Olha só, a redenção de Eça de Queiroz, o livro fofinho que ele fez, porque os outros foram do mal. Vamos ver o que ele fez aqui. Sobre a Cidade e as Serras, é correto afirmar o quê? A descrição do espaço parisiense no romance retrata exclusivamente o submundo de uma metrópole no final do século XIX e revela as contradições do processo de urbanização. O romance, cuja primeira edição é de 1901, faz uma apologia da vida urbana e do desenvolvimento técnico que marcaram o final do século XIX, nas grandes cidades europeias. No romance, Zé Fernandes é uma personagem secundária. Professor, uma personagem ou um personagem? No meio literário, você usa muito a expressão uma personagem ou a personagem, tanto para homem quanto para mulher. Engraçado, né? Eu costumo dizer que os substantivos com final agem sempre tem ali o feminino, né? A garagem, a roupagem, a comportagem, a agem, tá bom? Então, a personagem. Beleza? Então, continua aqui. É uma personagem secundária que ganha importância no desenvolvimento da narrativa ao apresentar a seu príncipe Jacinto a luxuosa Paris. No romance, é das rendas provenientes de propriedades agrícolas, deixa eu ver aqui, cobrir aqui, dá para ler, agrícolas em Portugal que provém o sustento da cara e refinada vida de Jacinto em Paris. O que eu posso afirmar sobre essas questões A, B, C ou D em relação à Cidade e às Serras? Dá para responder, se baseando pelo que eu falei na última aula. Eu dei um micro resuminho do A Cidade e as Serras,
dá para saber pelo resumo que eu dei também. Então, a questão 15 aqui, o que o pessoal respondeu? Vamos ver. Responderam D e B. Vamos ver. Questão 15 é letra D de dado. Sabe por quê? Ó? Por quê? Cada questão tem um errinho bizarro. Ó. Na letra A, retrata exclusivamente o submundo? Não chega a ser um submundo a Paris. Eles falam no livro que era, naquela época ali, pro Jacinto, que era o protagonista, era o auge da tecnologia e tal, referência. Tem o submundo? De certa forma tem, mas não é o foco ali. Não é forçada aquela descrição exclusiva sobre o submundo, até porque ele vai tratar depois das serras do campo, tá bom? Então, não é exclusivamente submundo, vai tratar depois lá para o lugar que ele foi, do interior, que é gostoso e tal, que foi onde ele se apaixonou. A B, por que está errado? Ó? Apologia da vida urbana e do desenvolvimento técnico. Então, foi o que eu falei da questão A. Não é só a questão urbana, ele vai também defender a questão do campo. Depois aqui a letra C, foi só o contrário ali, não foi o Zé Fernandes vai dizer, ai, Jacinto, Paris é legal, Paris é tudo de bom. Não, foi o contrário, tá? Foi o contrário. Ele que apresenta Paris para o amigo. E a letra D, ó, no romance, lembra que eu falei que ele saiu correndo de onde ele estava para ir para o campo e resolver uns problemas com as suas terras? Então, provavelmente ali, a renda que ele tinha era de suas propriedades. Por isso, a letra D, questão 15. Pessoal, ufa, bastante coisa, né? Que bom. Então, a brincadeira é essa, ó, sempre respondendo, pegando questões antigas. Quanto mais próximo do vestibular de agora, melhor, tá? Eu peguei algumas questõezinhas ali que fizeram a loucura dos jovens na época. E eu espero que vocês tenham sempre essa garra, essa determinação de responder ali, de tentar, de fazer, de se testar. Porque o vestibular está aí, não é impossível, vocês provaram hoje que não é impossível, são questões... Eu peguei assim a mais polêmica, a mais difícil, e vocês fizeram um ótimo trabalho. Vamos continuar semana que vem, só que não vai ser só questão de exercícios, nós vamos falar, assim, uma aula mesmo, assim, uma aula sobre o quinhentismo. Vocês vão gostar bastante, não percam, não faltem. Oração, vamos fazer então? Professora, você faz ou eu faço? Pode fazer, Posso fazer? Pode. Então tá bom. Oremos então. Santo Deus, muito obrigado por mais uma aula, pela sua bondade que se manifesta todos os dias. Que o Senhor nos abençoe para que possamos ter propósitos firmes, consolidados em relação ao nosso futuro e que façamos o melhor nas aulas, porque o Senhor também quer dar o seu melhor para nós. Nos abençoe, nos dê uma boa noite e nos traga novamente na próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Valeu, obrigada, pessoal. Pro, obrigada, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Eu vou só copiar aqui as perguntinhas que eles me fizeram, que pediram para trazer na próxima aula, né? De um vestibular. E eu já encerro. Só copiar aqui. E aí eu desligo. Deixa eu ver aqui. Ctrl C. Nossa, quanta pergunta aí. Pergunta não, participação. Que bom, né? Só um minutinho. É que demora para passar toda... aqui achei a pergunta. Ok, Ctrl C. Ok. Vou fechar aqui, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, hein?